Bom dia, meus amigos. Estamos iniciando mais um Gazeta Mil Esportes aqui na sua TV Gazeta, sempre falando de futebol, principalmente do futebol goiano que está quente. Ontem tivemos aí o início da 8ª rodada com o Vila Nova lá no estádio Antônio Ascioli, batendo a equipe do Atlético por 2-0. Vamos discutir, debater toda aquela partida de ontem aqui no nosso programa Gazeta Mil Esportes, que está começando agora, dia 20 de fevereiro de 2022. Goiânia, chuvosa. Nesse momento não está chovendo, mas a temperatura girando em torno de 28 graus. A expectativa é que a chuva venha no período da tarde, como está chovendo na nossa cidade de Goiânia. Enfim, a partir de agora, vamos discutir o futebol goiano, vamos discutir a conclusão desta 8ª rodada, que tem o Goiás em campo contra a Jateiense. E eu pego já de imediato o bom dia do nosso comentarista Milton Bueno. E hoje nós temos um convidado aqui no nosso primeiro bloco. Bom dia, meu amigo, meu irmão, Milton Bueno. Que jogo ontem do Vila Nova, hein, Milton? Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos, bom dia os convidados, o Índio e o Júnior. Uma satisfação grande estar com vocês aqui, muito bom realmente. E o Gazeta Esporte, Mil Esportes, que vai ao domingo, todos os domingos, 10 às 12, e a gente sabe que a audiência é cada vez melhor. E com o Ricardo agora, aumentou 1000%, que coisa maravilhosa, né? Então a gente quer agradecer realmente o Ricardo, né, que realmente faz parte do nosso programa. E o que você falou ontem, né? Na manchete, o Vila Nova cada vez firmando mais, né? E está ganhando não é de qualquer um, não. Está ganhando de um time de Série A, um time que está gastando, tem um elenco muito bom, muito grande, mas não está dando liga ainda. Então, ontem o Adson ficou nervoso, que né, falta quem manda a bola para dentro, e de fato, eu concordo com ele que os dois atacantes que ele trouxe até agora não vimos nada, não vimos gols, né? Que é o mais importante do futebol. Aliás, a finalidade do futebol não é aquele que o Muricy disse, não, que o gol é simplesmente um detalhe. Não existe, né? Gol é gol. E quem vale, quem ganha, quem tem a vitória e vai para a súmula é quem marca gol. Se não marcando, ou é 1 ponto ou 0. Então nós estamos aqui para debater, fica muito bem, né, Ricardo? Nós temos um resumo do Campeonato Goiano e tem a rodada de hoje, completando a de ontem. Ok, beleza. Então deixa eu apresentar aqui o nosso convidado no Gazeta Mil Esportes. Olha a importância que temos com esse convidado. É um homem ligado ao futebol, e quando tem pessoas ligadas ao futebol, eu gosto, sabe por quê? Porque tá gerando emprego, tá tirando muito menino da rua que poderia estar mexendo com droga, com a drogadição, né? E aí o que acontece? Justamente isso, surgindo novas equipes no futebol goiano. E nós estamos aqui com o Júnior José. Ninguém conhece ele por Júnior José. Todo mundo, a galera toda conhece ele como Júnior Boicia. Ele é vice-presidente do Cerrado Esporte Clube, lá no Colina Azul, na cidade de Aparecida de Goiânia. Cerrado Esporte Clube, que foi o campeão da 3ª divisão do futebol goiano. Aí, surgindo uma nova equipe, e eu tenho que parabenizar Júnior Boicia. Um bom dia, que prazer tê-lo aqui também no nosso Gazeta Mil Esportes. De cara, eu já vou aqui te parabenizando, porque mexer com futebol nessa fase, nesse período que estamos vivendo, é complicado. Parabéns, viu, Júnior? Bom dia, é um prazer estar aqui, mexendo com a paixão nacional, né? Igual você falou, vamos tentar, porque só tirar os meninos da rua para mim hoje aí já é um grande passo. E estamos com um projeto muito grande no Colina Azul, não Colina Azul, Aparecida inteira, né? Projeto de atletas, já temos sub-15, sub-17, sub-20. Parabenizar o André Galáctico, que é o presidente, o seu Nelson, e vamos falar mais um pouquinho do Cerrado, do Aparecida de Goiânia, em torno do futebol em geral. Ok, beleza. Então, olha, assunto legal, bacana, gostoso, né? Vamos sair da mesmice, Goiás, Vila, Atlético, Goiânia. Vamos agora saber quais são aí as intenções, as pretensões deste novo clube que surge profissionalmente no nosso cenário goiano. Mas antes disso, vamos com o resumo da 8ª rodada. Vem aí Paulo Santana trazendo as matérias maravilhosas aqui no nosso Gazeta Mil Esportes.
Agora vamos para o resumo da 7ª rodada do Campeonato Goiano de 2022. Longe de sua melhor atuação no Goianão, o Anápolis derrotou nesta última quarta-feira o Grêmio Anápolis por 1-0, com gol de Vandinho, e deu fim à série recorde de empates do rival no Jonas Duarte. O time tricolor soma 14 pontos e joga no próximo domingo, no estádio Jonas Duarte, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, diante do Morrinhos. O primeiro tempo foi morno e com pouquíssimas chances. Generson e Jefferson pouco trabalharam, uma vez que as duas equipes não foram criativas. Um dos poucos lances foi o do gol, aos 34 minutos. O Galo chegou pela direita no toque de Kaique com Marlon. A bola ficou com o Vandinho, que livre marcou. O Grêmio Anápolis teve apenas uma chance na batida de Éder, rebatida por Jefferson. No rebote, Alex bateu em cima de Lucas Silva. O Grêmio Anápolis tentou se movimentar mais na etapa final, mas não era a melhor noite. Jefferson foi um mero espectador dentro de um Anápolis também pouco interessado. Em contra-ataques esporádicos, o Galo até chegou, contudo não incomodou. A Raposa indolente também não passou nem perto do empate. Ainda deu tempo para Stefano e Papita cometerem faltas bobas e serem expulsos. O Anápolis soma 14 pontos e é vice-líder do seu grupo. E vai voltar a campo neste próximo domingo no estádio Jonas Duarte, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, diante do Morrinhos. O Grêmio Anápolis, por sua vez, segue com 6 pontos e é o lanterna. O time Alves Celeste visita o Goianésia, na mesma data e horário, no Valdeir José de Oliveira. Outro jogo que tivemos nessa quarta-feira foi entre Goianésia e Jataiense. O Goianésia encerrou nesta quarta-feira uma sequência de 4 jogos sem vitórias no Goianão, no Valdeir José de Oliveira. O Azulão voou no primeiro tempo e bateu a Jataiense por 4-1. Joãozinho anotou 3 vezes, enquanto Marcelo Xavier foi responsável pelo primeiro gol. Ixon de pênalti fez para os visitantes. Os comandados de Edson Júnior agora têm 7 pontos, deixaram a zona de rebaixamento e assumem a 4ª colocação. O time alviverde, por outro lado, é o penúltimo com 6 pontos. Na próxima rodada, o Azulão recebe o Grêmio Anápolis no domingo, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, no estádio Valdeir José de Oliveira. A Raposa encara o Goiás na mesma data, só que às 3h30 da tarde, no Arapucão. E agora vamos ouvir uma entrevista exclusiva que fizemos com o atacante Joãozinho, que marcou 3 vezes nessa partida contra a Jataiense. Fiquem com as palavras do atacante do Goianésia, Joãozinho. Muito feliz, né? Não só com a minha atuação, mas a atuação do time num todo, né? A gente vinha de resultados muito negativos. A gente sabia que essa vitória seria muito importante para a nossa sequência do campeonato. E graças a Deus, Deus abençoou. A gente conquistou esses 3 pontos que foram muito suados. E graças a Deus, pude fazer uma bela atuação na noite de hoje. Eu acho que quando se trata de atacante sempre quer fazer mais gols. Na temporada passada, em 2021, pude fazer, em 2 oportunidades, pude fazer 3 gols. Graças a Deus, em 2022, já pude fazer agora. Então acho que sempre quando eu trabalho, eu sou um cara que trabalho muito. Acho que toda a equipe do Goianésia sabe o quanto eu trabalho, o quanto eu luto para poder fazer os gols. Já estava vindo de algumas rodadas sem fazer gol e acho que isso daqui foi para lavar a alma. O Vila Nova também foi outro clube que entrou em campo nesta última quarta-feira para enfrentar a Aparecidense, pela 7ª rodada do Goianão de 2022, a segunda do segundo turno. Em um duelo realizado no Oba, o Tigre foi eficiente e marcou quando teve as chances, e voltou a vencer na competição. Marcaram para os donos da casa Rafael Donato e Rubens de pênalti. Com o resultado, o Vila é o segundo colocado do grupo B com 11 pontos. Já o Camaleão é o 4º com 9. Na próxima rodada, o Vila terá o clássico contra o Atlético Goianiense neste último sábado, às 4h30 da tarde, horário de Brasília, no estádio Antônio Ascioli. Já a Aparecidense enfrenta o Craque no domingo, às 4 horas da tarde, no estádio Gernervino da Fonseca. Mais informações desse jogo teremos com as matérias especiais sobre o Vila Nova, ainda aqui no programa da Gazeta Mil Esportes. Já o Atlético Goianiense venceu o Goiatuba nesta última quarta-feira pela 7ª rodada do Goianão, no estádio Divino Garcia Rosa, em Goiatuba. O jogo não foi tecnicamente bom, mas o Dragão fez o necessário e com gols de Brian Montenegro e Wanderson conquistou a 5ª vitória no estadual. Com o resultado, o time campineiro é o líder do grupo B com 15 pontos. Já o Goiatuba continua com 5 pontos na última colocação do grupo. Na próxima rodada, o rubro-negro vai encarar o clássico contra o Vila, no sábado, às 4h30 da tarde, horário de Brasília.
Já o Goiatuba encara o Iporá no domingo, às 4 horas da tarde, no Divinão. Mais informações sobre essa partida teremos nas matérias especiais sobre o Atlético Goianiense aqui na Gazeta Mil Esportes. Já o Iporá venceu o Craque pelo placar de 2-0 na tarde desta última quarta-feira no estádio Ferreirão. A partida foi válida pela 7ª rodada do Grupo B do Campeonato Goiano de 2022. Os gols da partida foram marcados pela defesa adversária. Matheus Cambuci e Anderson Alagoano fizeram de cabeça contra a própria meta. Com o resultado, os mandantes deixam a lanterna do grupo, atingindo 8 pontos, empurrando o Goiatuba para a zona de rebaixamento. Apesar da derrota, os visitantes estacionam em 10 pontos e permanecem na 3ª colocação, podendo ser ultrapassado na próxima rodada. Ambas as equipes voltam a campo no próximo domingo. O Leão recebe a Aparecidense às 4 horas da tarde no estádio Gernervino da Fonseca. Já o Lobo Guará, por sua vez, visita o Goiatuba, no Divinão, às 19 horas. E o último jogo que fechou a 7ª rodada do Campeonato Goiano foi entre Goiás e Morrinhos. Depois de um primeiro tempo morno, o Goiás acordou na segunda etapa e venceu o Morrinhos, na noite desta última quinta-feira, na Serrinha. Os gols do triunfo por 2-0 foram de Caio Vinícius e Apodi. A vitória devolve a liderança do grupo e classifica o Verdão, que agora tem 14 pontos. O próximo adversário alviverde é a Jataiense, no domingo, às 3h30 da tarde, horário de Brasília, no Arapucão. O time tricolor, por sua vez, é o 4º colocado com 7 pontos. E entre campo, no domingo, o Morrinhos visita o Anápolis às 4 horas da tarde, horário de Brasília, no estádio Jonas Duarte. Mais informações desse jogo teremos ainda aqui no programa com as matérias exclusivas do Goiás Esporte Clube. Ao final da rodada, ficamos com as classificações dos grupos da seguinte maneira. O Goiás é o líder do grupo A com 14 pontos, seguido pelo Anápolis, que também tem 14, mas perde no saldo de gols. O terceiro colocado é o Goianésia com 7 pontos, seguido pelo Morrinhos também com 7. O quinto colocado é a Jataiense com 6 pontos conquistados. E o lanterna do grupo é o Grêmio Anápolis também com 6 pontos conquistados e ainda não conquistou nenhuma vitória no Campeonato Goiano de 2022. Já no grupo B do Goianão de 2022, o Atlético Goianiense lidera com vantagem com 15 pontos, seguido pelo Vila Nova com 13 pontos conquistados. Em terceiro lugar, vemos o Craque com 10 pontos conquistados e na quarta posição temos a Aparecidense com 8 pontos, seguido pelo Iporá, que também tem 8 pontos conquistados. O lanterna do grupo é o Goiatuba com apenas 5 pontos conquistados. E essas foram as informações e o resumo do Campeonato Goiano de 2022 da 7ª rodada. Voltamos agora ao vivo nos estúdios da Gazeta Mil Esportes. Ok, beleza, valeu aí. O Paulo Santana trazendo todo o resumo da 7ª rodada. Foi a rodada do meio de semana. Milton Bueno, algum resultado te surpreendeu nesta rodada do meio de semana? Eu tenho um resultado aqui que ele para mim foi interessante, até mesmo pelo que vinha acontecendo no Campeonato Goiano. Mas a sua opinião primeiro, grande Milton, depois é claro que eu vou pegar a opinião do vice-presidente do Cerrado, que é o clube campeão da 3ª divisão do futebol goiano, que é o Júnior Boi e Companhia. E aí, algum resultado te surpreendeu na 7ª rodada? Não só a rodada, como o próprio time, né? O Iporá, para mim, foi uma das grandes surpresas do campeonato, porque estava lá atrás, não tinha ganhado, conseguiu 2 vitórias importantíssimas, né? Tão importantes, uma foi em cima do Vila e a outra em cima do Craque. São 2 times diretamente que estavam na classificação tranquilo, né? O caso do Vila, por exemplo, poderia perder, porque entrou com um time misto, que deu foi uma surpresa para todo mundo. Ninguém esperava que o Vila fosse ter 8 jogadores, né, da categoria do time de baixo, entre categoria de base e alguns também veteranos, mas são bons jogadores. Para mim, o reserva do Vila é um time bom, mas o Iporá cresceu. E o Craque, né, que vinha apresentando bem durante o campeonato e acabou perdendo também, que foi a grande surpresa para mim nessa rodada. O resto foi normal, né? Agora é aquela rodada que eu falei no domingo passado. Era uma rodada que começava a definir quem é quem. E não definiu, não. Nós estamos aí para definir nessa próxima rodada de hoje. A de hoje é a 8ª. É a 8ª. E nós teremos certeza que hoje já começa a ter uma definição quem praticamente fica na classificação, né? A penúltima rodada vai depender de alguns resultados, mas eu acho que tem alguns times que se perder hoje, aí fica faltando 2 rodadas,
o Ricardo, é muito difícil para poder ter uma classificação. Aí vai depender de resultados. Para mim, alguns resultados normais, mas para mim o resultado mais interessante foi justamente a derrota do Grêmio Anápolis, o campeão goiano do ano passado, a primeira derrota do Grêmio Anápolis no Campeonato Goiano. O Grêmio Anápolis que estava batendo um recorde na história do futebol goiano. Era um clube que na história, um time que na história do futebol goiano empatou 6 vezes consecutivas. Isso nunca havia acontecido no futebol goiano, viu, Milton? Perdeu dessa vez. E o interessante, que só empatar não é bom. E não classifica. Porque com 10 pontos, né, 9 pontos, né? São 10 rodadas, são nonas. Então eu vejo que não classificaria. Ele teria que ter uma vitória ou 2 vitórias nesse meio, né? Ele, apesar desse empate, mas ele tem ainda 9 pontos a disputar. Então, hoje estaria na 6ª posição, o campeonato ele é o último goiano, colocado. O último colocado, correndo o risco de rebaixamento. Então ele vai ter que ganhar essas 3 partidas, né, para poder ter uma... Porque 9 com 6 vai a 15. Né, mas aí ele tem que ganhar. Agora, do jeito que o time está, não está igual ao do ano passado. Porque o ano passado o time era completamente diferente desse ano. Esse time dele não faz gol, né? Para começar também não marca gol, não. Então é um time que está devendo. Que é um time também que também ele nunca teve a pretensão de ser campeão. Essa é a grande verdade. E aquele campeão caiu no colo dele, né? Porque o Atlético pôs um time misto de aspirante para jogar com ele a primeira partida, cresceu, aí veio para a segunda, ganhou dos pênaltis, ganhou do Vila na decisão, onde o Arthur perdeu aquele pênalti, foi determinante para que o Vila realmente... Tanto é que o psicológico cresceu no Arthur até para esse ano, que agora ele está começando a jogar bola, que é um bom jogador. Daqui a pouquinho vem a matéria do Goiás, mas eu quero pegar aqui a informação, a opinião do Júnior Boi e Companhia, que é o vice-presidente do Cerrado Esporte Clube, o campeão goiano da 3ª divisão. É o novo clube que está surgindo aqui no estado de Goiás, aqui em Goiânia, Aparecida, é tudo pertinho, Grande né? Goiânia. Grande Goiânia. Então eu quero pegar a opinião do Júnior Boicia com relação a esse campeonato goiano. Daqui a pouquinho eu quero até que você fale um pouquinho da história do Cerrado aqui pra gente, para quem não conhece, passar a conhecer o Cerrado. Mas aí, o Campeonato Goiano, Júnior, o que você está achando? O destaque, igual eu falei pro Índio, o destaque foi o Vila Nova, né? O Vila Nova tacou 2 no Atlético, pegou o Dragão, virou uma gatixa. Tinha falado para meu amigo aí que isso ia acontecer. É o time mais bem preparado hoje que eu acho no Campeonato Goiano, está sendo o Vila Nova. O Vila Nova? O Vila Nova. O Mateuzinho, ex-Atlético, fez a diferença ontem, entendeu? Eu acho que hoje o Vila, do time da capital, está correndo mais. Hoje, entre as 12 equipes, para você, Júnior Boicia, o vice-presidente do Cerrado, hoje o Vila Nova é a melhor equipe? Hoje no momento, é o Vila Nova. Vila Nova, Vila né? Nova no momento. Algum jogador do Vila está te surpreendendo? Mateuzinho, ex-Atlético, o goleiro é muito bom. Entendeu? O Jorge. Então tem muito jogador bom. E o treinador também está colocando sangue no jogador. Beleza, valeu. São 10 horas e 20 minutos. Rapidinho, o Cerrado Esporte Clube, como que surgiu e como é que foi essa vitória de vocês estarem hoje no futebol profissional e serem campeões goianos da 3ª divisão, Júnior? O Cerrado surgiu através de uma parceria do André Galáctico, você entendeu? Já conhecido aí no futebol, mais um amigo, Rony, entrosou com o seu Nelson Luiz, que é um empresário muito forte, e surgiu o Cerrado. Eles foram no Moarama, comprou o Moarama Futebol Clube, que é de Iporá, que disputava a 3ª. Tem o objetivo, o seu Nelson é uma pessoa muito visionária no mundo do esporte, não como um empresário, e surgiu o Cerrado Esporte Clube, que hoje é no Colina Azul, em Aparecida de Goiânia. Uma trajetória de pouco tempo, dentro de 1 ano já foi campeão da 3ª divisão, projeto de clube visionário, porque você vê que é um clube que não tem recurso, nenhum recurso só do seu Nelson, está virando um CT. Se for lá para conhecer, todo mundo estranha hoje a estrutura do Cerrado Futebol Clube, ele tem hoje lá alojamento para jogador, hoje tem um campo próprio dele que é para 6 mil pessoas. É um projeto que, eu vou te falar, de dar inveja, é igual o Grêmio Mense, e é de uma pessoa só. É projeto que nasceu do nada e já está aí na 2ª, para a 3ª, para a 1ª, deslanchando aí no mundo velho de Goiás. Aí. O Milton Bueno, daqui a pouquinho vem essa matéria do Goiás com o Paulo Santana, mas eu gosto disso, sabia? É verdade. Eu gosto disso.
Eu tive o prazer e a satisfação pela FGF-TV de fazer a decisão do Cerrado. E eu vi a estrutura, a organização, e dando uma opção tão grande para a Aparecida, que passa a ter 3 times. Né? 3 times? Cerrado, Aparecida e Aparecidense. O que está acontecendo? Aqueles que não é simpático Aparecidense, uma cidade tem que ter rivalidade. Isso é engraçado. Ainda mais que é a segunda cidade do estado. Né? E é lógico que lá todo mundo tem um clube que torce para o Goiânia. Né? Mas pode acabar isso. Pode, ou então, também começar a torcer para o time da cidade. E eu senti isso na decisão. É foguete, é torcida, é charanga. Né? A vibração da torcida... Desculpa os aparecidenses, mas parece que a vibração foi muito maior do que praticamente a Aparecidense na Série D, né? Você fez uma colocação muito grande. Na decisão da 3ª divisão, o time do Cerrado levou mais público que o Aparecidense. Pois esse foi já a minha... Entendeu? Então você já tem uma simpatia do público. Né? E já está tendo torcida o time, então? Tem torcida. Hoje, vou te falar a verdade, o time do Cerrado com hoje... Camisa. Com o Lobo Cerrado hoje, tem mais... Não vou falar da Aparecidense, não, porque a Aparecidense, se não segurar o taco... Qual que é o mascote do time? É o Lobo. Lobo? O Lobo. Bacana. Lobo Cerrado. Se a Aparecidense não segurar o taco, o Cerrado vai passar. Tirando que vocês estão saindo de um setor que é grande, já começa essa torcida do setor, porque cria amor. Agora, o principal é aquilo que eu mais gosto. Né? Eu estou há 40 anos na categoria de base, é vocês fazerem um CT, né, aquilo que o Ricardo falou. Eu costumo falar que a maneira de divulgar uma empresa ou uma cidade, nada mais do que o futebol. O futebol é barato demais. Exatamente. Você ganha de graça, né? Como você está ganhando agora, não estou querendo aqui agora, meia hora, 1 hora aqui, para falar do Cerrado. E como seria isso se não fosse no futebol? Olha o que eu estou dizendo. É uma mídia grátis, né? Você vai numa manchete, o jornal não vende tanto, mas você vai no jornal, pega uma página inteira do jornal, vê quanto fica uma página daquela. Então eu acho que a divulgação é importante. E outra coisa, né? Com o sistema novo que nós temos aí, né? Sistema BET, é o mundo todo falando do Cerrado. Um jogo do Cerrado lá está no mundo todo. Então, é completamente diferente hoje a divulgação no futebol. O esporte realmente é... E outra coisa, é aquilo que eu falo, gente, eu tenho um legado que nós temos registrado na federação, mais de 4.000 atletas de categoria de base adimplentes, real agora. Né? Se for contar tudo, já tem mais de 1 milhão lá no período todo da federação. E isso tudo, que eu estou há 40 anos entregando troféu, medalha, a gente fica satisfação. Quando eu dou palestra, ou vou entregar qualquer troféu e qualquer medalha, eu digo para mim, você não pode ser o craque da manhã na seleção, você não pode ser o craque do Cerrado, ou do Goiás, ou do Vila, mas você pode ser, amanhã, um grande cidadão em qualquer profissão. Ok, beleza. Vamos então a essa matéria do Paulo Santana, do Goiás Esporte Clube. Vem aí, Paulo. Vamos falar agora sobre as informações e as notícias da semana do Goiás Esporte Clube. E a Semana do Verdão já começou bem agitada. Na tarde desta última segunda-feira, o Goiás apresentou seu 7º reforço para a temporada. Depois do lateral Maguinho, dos zagueiros Caetano e Everson, do volante Auremir e dos atacantes Vinícius e Pedro Raul, a diretoria esmeraldina contratou o atacante Luan, de 31 anos, com vínculo até dezembro. Revelado pelo Atlético Sorocaba, Luan construiu a carreira no futebol paulista, também com passagens por Comercial e Ponte Preta, além de um período de testes no Basel da Suíça, antes de se consagrar no Atlético Mineiro. Pelo clube de Minas Gerais foram 302 jogos e 49 gols, entre 2013 e 2019, e títulos como Copa Libertadores e Copa do Brasil. Negociado com o Nagasaki do Japão, o atacante atuou no país asiático nas 2 últimas temporadas, e sondado por outros clubes brasileiros, Luan explicou o que o fez vir para o Goiás. Vamos ouvir agora as palavras do novo contratado do Goiás Esporte Clube, o atacante Luan. Olha, o que me fez vir para o Goiás é que eu tenho uma identificação legal aqui na região. Comecei em Quirinópolis, né? Tive a oportunidade de morar em Quirinópolis com meus primos que trabalhavam na usina lá. Tinha 16 anos e não tive a oportunidade de jogar aqui profissional em nenhum clube, né? Então, assim, uma escolha minha de recomeçar e dar o meu melhor aqui na região. Tenho muitos amigos aqui, então essa foi a minha vontade de jogar aqui em Goiás. Olha, o primeiro ano, assim,
Quando eu fui para o Japão, tinha um planejamento legal do clube. Cheguei lá totalmente diferente, né? Já vi muitas coisas que não foi aquilo que prometeram para mim quando eu estava no Atlético. Até porque eu tinha 4 anos, tinha acabado de renovar com o Atlético, e o contrato ia até 2023. E a preferência minha de conhecer uma cultura nova, um país novo. E cheguei lá, não foi nada daquilo que eu imaginava, né? Mas aí consegui dar a volta por cima no primeiro ano, passei dificuldade um pouco para me adaptar com a língua. Mas futebol é mundial e dentro de campo a gente se adapta muito rápido. Primeiro ano até ajudei bastante o clube, diversas formas, mas um clube que pensa muito amador. Eu acho que se melhorasse um pouquinho a mentalidade, eu acho que tinha subido esse primeiro ano, porque o time era muito bom. Então, o segundo ano a opção também foi do treinador, né? Peguei treinadores japoneses e é difícil. Uns se dão bem, outros não. Mentalidade diferente. Eu sempre tive uma mentalidade vencedora, então não casou bem. E não ter jogado muito esse ano foi opção minha também, porque tinha proposta para voltar para o Brasil, proposta para ir para o futebol japonês também, e eles não liberaram, não quis liberar, né? Disseram que era um jogador importante, mas também o treinador japonês acabou pegando um pouquinho de birra sobre isso. Mas enfim, acho que fica um aprendizado mental, né, pessoal muito grande, conhecer uma cultura diferente. Não foi por parte física, técnica, e sim por opção mesmo, tanto do treinador e eu também, que quando eu tinha proposta pedi para ser negociado para poder jogar em alto nível, e eles não quis liberar. Então essa foi a situação. Mas eu sou grato e a vida é assim. Então eu tô aqui no Goiás para recomeçar tudo novamente. No decorrer da semana, o Goiás Esporte Clube venceu o Morrinhos por 2-0 na noite desta última quinta-feira, no estádio Raile Pinheiro, e reassumiu a liderança do Grupo A do Campeonato Goiano. Com o resultado, o Verdão agora soma 14 pontos, os mesmos do vice-líder Anápolis, mas o Esmeraldino tem o melhor saldo de gols. O Morrinhos fica com 7 pontos e cai de terceiro para quarto lugar da mesma chave. Além disso, a vitória deu a classificação ao Goiás, de forma antecipada, às quartas de finais do Campeonato Goiano de 2022. No primeiro tempo de jogo, Goiás e Morrinhos não fizeram uma grande apresentação, sem criar chances claras de gols. A melhor oportunidade do Verdão foi uma cobrança de falta de Elvis. Já a equipe do interior levou perigo com Raniel em um chute de fora da área. Se a etapa inicial foi morna, o segundo tempo já foi diferente. Logo aos 8 minutos de jogo, o Goiás abriu o placar com Caio Vinícius, em uma falha da defesa do Morrinhos. O gol deu moral para o Verdão, que melhorou na partida e conseguiu dominar o time do interior. O Esmeraldino chegou ao segundo gol com Apodi, após cruzamento de Maguinho, e teve outras oportunidades para deixar o placar ainda mais elástico. No entanto, o placar final foi Goiás 2, Morrinhos 0. Ao final da partida, o técnico do Goiás, Glauber Ramos, deu uma entrevista coletiva e comentou sobre essa vitória do Goiás sobre Morrinhos e sobre a classificação do time para as quartas de finais de forma antecipada no Goianão. Vamos ouvir agora as palavras do técnico do Goiás Esporte Clube, Glauber Ramos. Realmente nosso planejamento desde o início passava por uma classificação antecipada, nós podermos pensar exclusivamente na Copa do Brasil. Obviamente que temos mais 2 jogos antes do jogo na Copa do Brasil. Precisamos fazer bons jogos, precisamos poupar alguns jogadores para estarem aptos para esse jogo lá contra o Souza. Mas graças a Deus as coisas têm andado bem, a gente tem conversado bem com os atletas, temos sentido como cada um está. O departamento da preparação física, o Leandro Campos e o Renato da Fisiologia, tem nos auxiliado muito bem, nós estamos dosando bem as cargas de cada atleta. Então, classificamos, isso é importante. Não vamos abrir mão dos outros jogos, obviamente, mas vamos trabalhar agora um pouquinho mais visando diretamente a equipe do Souza. Inclusive, essa semana já vimos alguns vídeos, preparando algum material, já mostrando para os atletas, e a partir de agora vamos estar mostrando bastante material para a gente poder fazer um bom jogo lá. Então, nós temos um grupo que todos estão querendo mostrar trabalho, mostrar empenho, mostrar
o seu desempenho para que possa brigar pela titularidade, né? Nós estamos no início de um trabalho, início do ano, praticamente, no início do campeonato estadual. Então, eles têm atletas também que estão aguardando essa oportunidade para agarrar com unhas e dentes. Então, mesmo poupando os jogadores titulares, que estão sendo titulares atualmente, tem outros atletas que estão doidos para poder mostrar. Então, eu acredito que nós vamos, independente de quem for, nós vamos com a equipe forte, uma equipe que já sabe a maneira que tem que jogar. A equipe, quando nós jogamos com a equipe alternativa, nós jogamos muito bem, mas o resultado não veio. Então, eu acredito que eles vão estar preparados, sim, e vão querer dar a resposta dentro de campo. Até porque, como você disse, nós não vamos abrir mão do Campeonato Goiano. Nós queremos continuar somando pontos, se tudo correr bem, continuar na frente na liderança do grupo. Pela 8ª rodada do Grupo A do Campeonato Goiano de 2022, o Goiás visita a Jataiense neste domingo, às 3h30 da tarde, horário de Brasília. Já o Morrinhos vai ao Jonas Duarte enfrentar o Anápolis, no mesmo dia, só que mais tarde, às 4h da tarde, horário de Brasília. E essas foram as informações da semana do Goiás Esporte Clube. Voltamos agora ao vivo nos estúdios da Gazeta Mil Esportes. Que balanço, que resumo bacana do Paulo Santana com relação ao Goiás Esporte Clube. Rapidinho, eu quero até a opinião do Milton Bueno sobre esse novo reforço do Goiás, o Luan. Para mim, uma grande contratação, uma belíssima contratação. Eu sou fã de carteirinha do Luan desde o tempo em que ele jogava no Atlético Mineiro. Joga demais. Aliás, eu não sei qual que é a posição do Luan, viu? Eu sempre tenho dúvida. Quando eu estou olhando ele em campo, eu não sei se ele é atacante pela direita, pela esquerda, se ele trabalha como volante, se ele é centroavante. Ele é uma maquininha de jogar bola. E aí, Milton Bueno? Bom, é o verdadeiro peladeiro. Peladeiro no bom sentido, gente, que os bons jogadores saem de pelada e jogam mais ou menos onde a bola está e está querendo aparecer. O Luan é aqueles jogadores que o técnico, ele não tem posição e o técnico gosta disso. Né? O Goiás vai ter 3 opções para esse tipo. É o jogador versátil, dinâmico, né, o Luan, e outra coisa, inteligente. Ninguém marca. Por quê? Porque não tem posicionamento fixo. Ele aproveita os espaços vazios. Eu lembro de olhar bem isso na tela. Mas um jogador desse tamanhozinho, que é o molequinho lá, que eles chamam, realmente é um jogador que o Goiás contratou bem. Se ele estiver bem fisicamente e está bem da contusão que ele teve, que durou 6 meses nesse tratamento e na recuperação, eu espero que ele vai ser um dos grandes jogadores. E o Goiás tem uma grande vantagem. Já tem o Diego lá que faz isso. E tem o Apodi, que é lateral, faz o meio, joga, aparece sempre na frente para marcar gols, né? E já não acontece com o time rival lá, né? Está faltando fazer gols. Então eu acho que o Luan é ótima contratação. Estou com você. Deixa eu agradecer aqui a presença nesse nosso primeiro bloco do Júnior Boi e Companhia, Boicia, que é vice-presidente do Cerrado Esporte Clube. Que prazer, que legal tê-lo aqui conosco no nosso programa Gazeta Mil Esportes. Júnior. Eu que te agradeço pelo convite, estamos aqui. Se precisar de qualquer coisa, pode me convidar, pode chamar, vamos falar sobre Cerrado, sobre esporte e vamos aprender também, né? Obrigado pelo Inter ter me convidado aqui, a vocês da mesa te agradecer pelo convite. E vamos embora por essa força, essa segunda força de Aparecida de Goiânia para virar a primeira, né? Porque o Cerrado veio para ficar, fazer história. Quero mandar um abraço para o seu Nelson, para a dona Júlia, para toda a comissão do Cerrado Esporte Clube, o Rodrigo, o André, o Rony, todo mundo está no projeto Cerrado, que é um projeto bacana. Estou convidando vocês de antemão para conhecer o Cerrado Esporte Clube. Vocês verem que o trem saiu do papel, é uma coisa que vai acontecer no estado de Goiás. Eu creio que sim, que vai ser uma das primeiras forças do futebol goiano. E vai passar Goiás, Vila Nova, Atlético, esse time que arrepia a calça aí, erga a calça que o Cerrado está chegando, é o Lobo, hein? Beleza, obrigada então a presença do Júnior Boicia conosco aqui no nosso programa Gazeta Mil Esportes. Atenção, você liga no nosso WhatsApp, manda a sua informação, seu nome, o time que você torce, o local em que você está, no 98611-1001. 98611-1001 e concorra
a uma dessas camisas aqui do seu time. Ô, Lembrando Milton, que é do Vila Nova. eu né? ia falar isso pra você aqui, meu. Aí é brincadeira, Mas sabe né? o que aconteceu? Cadê a camisa do Tigrão aqui, Milton? Foi sorteado, foi entregue, né, as duas últimas, e eu fui lá para pegar uma, sabe o que O aconteceu? que aconteceu? Olha, com esse jogo de sábado, o Vila vendeu as camisas todas. Então tá vendendo tudo. Tá, mas Tá legal. aqui tá saindo a nova, nós vamos colocar aí. Vamos aí, a galera do Goiás Esporte Clube, aos torcedores do Goiás. Sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás e vou vibrar até o peito me doer, até perder a voz. Eu sou Goiás até morrer. Eu sou Goiás de coração. Cada vez nossa torcida cresce mais, eternamente serei Goiás. Nosso clube é a nossa glória, a nossa... Eu acho esse quadro maravilhoso, né? Mostra a galera do time aqui. Sempre no bloco do Goiás vai ter, no final do bloco, a galera do Goiás Esporte Clube. Daqui a pouquinho a gente vai voltar no nosso segundo bloco, trazendo as coisas do Atlético. É rapidinho, fica com a gente aí. Gente, isso é muito importante. Por que um carro não pode ficar um mês parado? Automaticamente a bateria, como ela tem que ser contínua. Se você tem um rastreador, se você tem um componente eletrônico, um som, naturalmente eles já roubam a carga. Isso não é defeito do veículo, muito menos do sistema. Como é que o pessoal faz para te achar, né? Principalmente nas plataformas digitais? Shoppingdasbaterias.com, lá tem muitas informações ali que você vai somar naquelas informações que você tanto busca. A gente tem o Facebook e o Instagram, que é o Shopping das Baterias. GO é o Facebook e o Instagram é o Shopping das Baterias. O telefone 41014292, esse é o plantão. Se você precisar da assistência fora do horário, anote aí, 41014292. E no horário comercial, a gente atende no 32550708. Nós temos loja no Setor Pedro, na Castelo Branco e no Garavelo. Mas não importa, a gente atende Goiânia e região metropolitana ao mesmo tempo. Volta às aulas Bazar Professor Alcides, tá tudo barato mesmo e em 4 vezes sem juros. Mochila Personagens 259,80, caderno 15 matérias 16,90, 20 matérias 20,60, lápis de cor Léo e Léo 4,50, borracha a partir de 20 centavos, apontador Léo e Léo 99 centavos. Volta às aulas Bazar Professor Alcides, Vila Brasília, Centro, Garavelo e Cidade Livre. Som da Terra, para quem é apaixonado pela música sertaneja. A TV Gazeta apresenta clipes dos melhores artistas do mundo sertanejo. Interatividade com o telespectador que ajuda a fazer a nossa playlist. Som da Terra, nos finais de semana, aqui na Gazeta, a TV da nossa terra. Horas e 38 minutos, voltamos agora com o segundo bloco aqui no nosso Gazeta 1000 Esportes. E no segundo bloco vamos ter um outro convidado, né? Obrigado aí ao Júnior Boicia, né? Que é vice-presidente do Cerrado, esteve com a gente aqui batendo um papo comigo e com o Milton Bueno. Agora no nosso segundo bloco, onde a gente vai destacar o Atlético, daqui a pouquinho vem a matéria do Paulo Santana, vamos ter aqui como convidado o Índio Velho. Isso mesmo, Índio Velho, conhecido aí, comentarista de futebol, Milton Bueno. É parceiro seu, né, Milton? É, nosso companheiro lá na Metrópole, né, da CMN, e no programa do Evandro Gomes, Nação Futebol, nas redes sociais, nas horas vagas de chefe, né? E também tem o seu bar lá perto da estação. Bom dia. Bom dia, seu Milton, bom dia, Ricardo, Opa. Bom dia a todos.
É uma honra para mim estar aqui no Gazeta, participando desse programa aí, uma audiência excelente. Né? Agradecer a presença do grande Júnior que esteve aqui com vocês. Né? Uma nova proposta de futebol vindo aí para o estado de Goiás. Eu acho que isso é muito importante. E a galera toda te conhece como torcedor do Dragão, né? É, índio velho, né? Eu quase não gosto... Falar com lagartixa aqui, você não falou nada. Não é porque a gente fica chateado. Né? Eu respeito, entendeu? Eu acho que quando há essa diferença de torcedor, que o torcedor que se respeita e o torcedor que baderneiro, ela é totalmente diferente. Então é legal, isso é muito importante até mesmo pro futebol, porque os jogadores criaram essa identidade, então isso é muito bom. Ok, beleza, é o nosso convidado então aqui, o Índio Velho com a gente. Vamos destacar agora no segundo bloco o Campeonato Goiano e vamos falar do Atlético. Claro, o Atlético vem aí em matéria super especial do grande repórter Paulo Santana. Fala do Atlético aí, Paulo. Vamos passar agora as notícias da semana do Clube Atlético Goianiense. O Dragão foi a Goiatuba e venceu os donos da casa por 2-0, na noite desta última quarta-feira, pela 7ª rodada do Campeonato Goiano de 2022. Os gols do Dragão foram marcados por Montenegro aos 22 minutos da etapa inicial e por Wanderson aos 25 minutos do segundo tempo. O Atlético Goianiense foi levemente melhor na etapa inicial. O Dragão saiu vencedor com o gol de Brian Montenegro aos 22 minutos do primeiro tempo, no tiro livre na grande área, mas fora isso pouco criou. O Goiatuba, por sua vez, sentiu muitas dificuldades na criação das jogadas, e por isso foi um pouco pior que o clube campineiro na etapa inicial. Sem grandes oportunidades, o jogo acabou em 1-0 para o Dragão nos primeiros 45 minutos. No segundo tempo, o Atlético manteve o mesmo panorama da etapa inicial. Foi mais consciente e ampliou o placar aos 25 minutos da segunda etapa, após cobrança de escanteio de Jorginho. Wanderson subiu e ampliou o placar. Com o segundo gol no placar, o Dragão apenas administrou até a final da partida, que culminou na 5ª vitória seguida do time no torneio. Com esse resultado de vitória, o rubro-negro garante a classificação à próxima fase do Goianão de 2022, com 3 rodadas de antecipação. Arthur Henrique ainda foi expulso aos 47 minutos da segunda etapa e é desfalque da equipe para o próximo jogo. Final de jogo: Goiatuba 0, Atlético Goianiense 2. Após o final do jogo, o técnico interino do Atlético Goianiense, Eduardo Souza, deu uma entrevista coletiva e comentou sobre essa vitória do Atlético sobre o Goiatuba. Vamos ouvir agora as palavras do técnico interino do Clube Atlético Goianiense, Eduardo Souza. O resultado foi muito bom, né? Nós sabíamos da dificuldade. Não fizemos um bom jogo tecnicamente, nós tivemos dificuldade, principalmente a hora que nós tivemos que propor o jogo. Em muitos momentos o jogo ficou lento, né? O Goiatuba veio com uma proposta, principalmente até o segundo gol nosso, de fazer uma linha de 5 com 3 no meio e deixar 2 jogadores para transição. E em alguns momentos nós sofremos porque nós saímos para organizar o jogo, perdíamos a bola, o nosso pós-perda não estava eficiente, eles conseguiram sair em transição. Então, no segundo tempo nós melhoramos um pouco, mas a dificuldade do Goiatuba, do jogo, a gente sabe que jogar no interior é o jogo da vida, é a torcida, e eles conseguiram nos empurrar em alguns momentos para trás, mas defensivamente nós estávamos muito bem, né? O Renan acabou fazendo mais intervenções de cruzamento, né? Finalizações próprias, eles tiveram um pouco de dificuldade, mas é como você falou, nós temos que ter a inteligência, a serenidade, que a vitória foi importante, mas saber que nós temos que evoluir, é normal dentro do campeonato, né? Principalmente no interior, esses jogos muito brigados, mas eu gostei principalmente da atitude deles, de entender principalmente no segundo tempo o que era o jogo, e depois que nós fizemos o segundo gol, aí nós controlamos mais a partida, tivemos 2 ou 3 chances boas, tivemos 2 lances duvidosos, mas agora é trabalhar o pouco tempo que tem, descansar para a gente fazer um grande clássico no sábado. Eu acho que 2 fatores, né? Primeiro, entrou o Rickson, o Jorge, entrou muito bem, acho que foi a melhor partida do Jorge, desde quando ele retornou, né? Ele conseguiu vir jogar entre linhas, ele conseguiu trabalhar de primeira, né? E o Rato e o Rickson, principalmente, são jogadores que estão com mais ritmo de jogo, né? Então, a hora que eles entraram junto com o Jorge, nós conseguimos ter um domínio maior da partida, e também eu creio que o Goiatuba, a partir do segundo gol, eles se abriram, aí eles foram para o tudo ou nada e acabou tendo os espaços que nós estávamos tendo dificuldade de encontrar até os 20 minutos do segundo tempo.
mas eu acho que é válido também as trocas, nós precisamos dar ritmo para todos os jogadores, como eu sempre frisei, nós temos jogadores que ano passado tiveram menos minutagem, então é o jogo que vai dar essa evolução para eles, não adianta eles ficarem só trabalhando no clube fisicamente ou tecnicamente e não transferir para o jogo, né? Mas demonstrou que os jogadores que entraram estão num nível hoje de competição maior em relação aos que entraram jogando. É importante a classificação, mas para nós não muda muito, né? Porque nós vamos agora ter o jogo no sábado, que é um tempo de recuperação curto. Vamos colocar em campo os que nós achamos que nesse momento estão em melhores condições. Depois nós temos 5 dias de recuperação para o Iporá e depois uma semana para a Copa do Brasil, né? Então aí nós vamos ter um tempo maior para trabalhar e também para recuperar. Então a sequência de jogos ela deve ser mais branda em termos de recuperação, então a gente deve mudar menos aí para a sequência. E depois do jogo da Copa do Brasil, aí sim a gente tem um tempo para o Catalão e pensar posteriormente nas trocas. Na próxima rodada do Campeonato Goiano, a 8ª, o Atlético Goianiense vai receber o Vila Nova no estádio Antônio Ascioli. E o capitão da equipe do Atlético Goianiense, Marlon Freitas, comentou e projetou essa partida contra o Vila. Vamos ouvir agora as palavras do capitão do Atlético Goianiense, Marlon Freitas. Primeiramente, boa tarde, né? Acho que a primeira palavra, sim, que eu tenho que dizer aqui é gratidão. Né? Agradecer ao Atlético Goianiense pela oportunidade. Tá sendo muito importante na minha vida, como você falou, tô indo para a 3ª temporada, então assim, é uma marca muito importante para mim. Né? O Atlético vai estar sempre no meu coração. Poucos jogadores conseguem ter essa marca, então assim, é muito importante para mim. Eu estou muito feliz, a minha família está muito feliz também. Fiquei feliz também com a postagem que colocaram hoje nas redes sociais, então assim, para mim é muito importante. Quero agradecer a todos, funcionários, enfim, todo o staff do Atlético Goianiense por ter me recebido muito bem aqui desde o meu primeiro dia e espero dar continuidade nessa linda história que eu estou construindo. Acredito que sim. Clássico, não tem favoritismo, a gente vai entrar bem concentrado, aconteceu uma fatalidade, não é uma coisa comum, ainda mais comigo, eu fui expulso 2 vezes em toda a minha carreira, então assim, ali o jogo estava um pouco pegado, mas assumo o meu erro, mas já aconteceu, já é passado, pode ter certeza que isso não vai se repetir. Então a gente montar a melhor estratégia para a gente poder fazer um grande jogo e conquistar o nosso objetivo, que é a vitória. Como você falou, jogando em casa, jogando um clássico. Tenho certeza que a nossa torcida vai comparecer em grande número para a gente poder, juntos, fazer um grande jogo e conquistar os 3 pontos, que é muito importante. O líder do Grupo B do Campeonato Goiano, o Atlético Goianiense, com 15 pontos, recebeu o Vila Nova neste último sábado. A partida foi às 4h30 da tarde, horário de Brasília, no estádio Antônio Ascioli. E você verá os melhores momentos e a análise dessa partida aqui, ao vivo, nos estúdios da Gazeta Mil Esportes, com os nossos comentaristas. Voltamos agora ao vivo nos estúdios. Ok, beleza, valeu. Paulo Santana trazendo aí um resumo da partida do Atlético contra o Goiatuba no meio de semana. Daqui a pouquinho, claro que nós vamos comentar agora essa partida do Atlético 2-0 em cima do Goiatuba, lá em Goiatuba, nós vamos apresentar os melhores momentos do jogo de ontem, em que o Dragão perdeu de novo para o Vila Nova. E desta feita, lá no campo do Atlético, isso mesmo. O Vila tá batendo no Dragão, esse campeonato goiano já 2 vezes, direto batendo. Daqui a pouquinho tem até opinião aqui do Índio Velho aqui. Mas Milton Bueno, a rodada do meio de semana foi boa para o Atlético, tanto é que assumiu a liderança. Tá certo que perdeu depois do jogo de ontem. Você tem alguma observação com relação a esse jogo? Tem. O Atlético ganhou 2-0, o que vale está na súmula, mas não jogou bem. O Atlético marcou 2 gols, que os técnicos gostam de falar de bola parada, né? Mas ela tem que movimentar para poder fazer, né? Então o Atlético teve uma falha do time do Goiatuba, o Bruno Colasso deu 2 toques, coisa
fundamental, né? O goleiro deu 2 toques, aí teve que dar tiro indireto dentro da área, quase dentro da área pequena, tanto é que a barreira foi para dentro do gol, né? No limite máximo que pode ter. E o Marlon Freire de lado rolou para o Brian, e o Brian marcou seu primeiro gol, né? Atacante que não marca gol é desempregado do treinador, é criticado presidente, e ele vai acabando indo embora se ele não marcar gols. E o atleta está devendo muito. Né? E o outro gol foi no escanteio cobrado pelo Léo Pereira, o Wanderson, que é o zagueiro, subiu de cabeça, fez 2-0. Por incrível que pareça, os 2 gols, as bolas dentro do gol, foi só essas 2, e o resto o atleta dominou demais. O técnico, o Eduardo, falou aí dentro, dominando tudo, mas não conseguiu fazer gol. E o Goiatuba, que é um time até arrumadinho, mas jogou muito defensivamente e jogando no contra-ataque. Com o Pedro Marinho ali, levou vários perigos, até passou com facilidade pelo Luan. É bom lembrar que o seu atleta também jogou com 8 jogadores que não é titular do time. Né? É o caso do Luan, do Michel, do Arthur Henrique, do Charlon, do Léo Pereira, que estava também na reserva, voltou, o Brian, né, também o atacante, e o Leandro Barça, que não está jogando nada. Então o Atlético ganhou de 2-0, mas foi um jogo que ficou devendo para mim. Né? Mas o 2-0 foi bom que ganhou, para poder enfrentar ontem o Vila. Então eu vi um jogo que realmente não gostei. Né? O Atlético está faltando a jogada vertical, aquela jogada de intensidade que entra pelo meio, ou entra pelas beiradas, mas que faça a jogada certa. Foi isso que eu vi nesse jogo, e vi um time perder, mas jogando bem, que é o Goiatuba. E o Atlético, pelo time que é, pelo time mesmo da reserva, teria que jogar mais. Deixa eu pegar a opinião do Índio Velho aqui, falando sobre, primeiro, essa partida do Atlético em que venceu a equipe do Goiatuba 2-0 no meio de semana. Foi uma preparação para o jogo de ontem contra o Vila Nova. E aí, a sua opinião com relação àquela partida? A vitória foi justa do Atlético em cima do Goiatuba? É uma vitória justa, né? Uma vitória que precisava da vitória, entendeu? Convincente, convenceu, mas eu vou na contramão. Ali não foi nenhuma preparação para o próximo jogo, entendeu? Porque você não prepara uma equipe para o próximo jogo sem estar com a equipe titular. Eu vejo dessa maneira. Agora é lógico, não vamos desmerecer a equipe do Goiatuba. Lógico, as equipes do interior, elas têm essas deficiências. Até mesmo de questão de investimento, questão de contratação, entendeu? É lógico, eu vejo uma possibilidade do Goiatuba muito grande de vir aí cair nesse campeonato, né? Mas eu não acreditava nessa equipe do Atlético que seria uma preparação para jogar contra o Vila Nova dentro de casa, de maneira alguma. O Goiatuba aqui no Campeonato Goiano está na 6ª posição no seu grupo B com apenas 5 pontos. Tá difícil, não tá? Tá complicado. Um time que preparou para estar entre os 8. Né? Uhum. E o telespectador está passando aqui, estou assistindo vocês ao vivo. Excelentes matérias, vocês fazem o apanhado de todos os jogos, que parece que eu estou vendo os jogos ao vivo, com todos os gols. Maravilhoso, a equipe Mil Esporte. Eu sou sua fã, Milton Bueno e Ricardo, que eu gosto muito. Opa. Sou Cirlei Cândido de Anápolis. Sabe quem é a Cirlei? É árbitra. Nossa, foi uma das melhores árbitros do Brasil. Que bacana. Cotada, inclusive, para a FIFA. Já fiz muitas matérias com ela, né? Nossa, que legal, que legal. Ela está lá em Anápolis, ela está apitando lá na Liga de Esportes de Anápolis, na Liga Anapolina. Ela põe mais embaixo aqui, amei o programa, ele abrange amplamente as nossas expectativas. É verdade, a gente está abrangendo o quê? O que aconteceu no meio de semana, né? E o que vai acontecer nessa semana. Daqui a pouquinho vamos ter aqui os melhores momentos do jogo de ontem, que o Atlético perdeu lá no Antônio Ascioli para o Vila Nova 2-0. Olha, você pode concorrer e pode ganhar uma dessas camisas que estão aqui na nossa bancada, né? Basta você fazer o quê? Ligar no nosso WhatsApp, é o WhatsApp do Milton, hein? 98611-1001. 98611-1001. Tá lá, ó, na tela para você concorrer. Mas lá no WhatsApp você tem que escrever: meu nome é, eu torço pra, eu moro em. Ok? Beleza, aproveitando valeu. Aqui, Olavo Dourado, ele jogou aqui no Goiás, mas tem muitos anos que ele está nos Estados Unidos. Quem? Olavo Dourado, empresário de futebol, empresário FIFA, né? Está mexendo com futebol, e ele está em Goiânia resolvendo problemas particulares e também está olhando
um clube, né, que ele quer profissionalizar, o Bela Vista, lá de Bela Vista, né? E é uma pessoa muito inteligente, muito coisa, e querendo investir em categorias de base e em jogadores também e clubes aqui em Goiânia. Então tá aí, ele vai passar aqui acho que uns 30 dias, né, tá negociando aí, fazendo aquilo. Um abraço ao Lavo e aproveitando, junto com ele, né, o Wilginho, um grande abraço. Um grande abraço a ele Olavo também, que está sempre com a gente aqui. Um abraço. Ok, beleza. Então vamos agora aos melhores momentos do jogo de ontem no estádio Antônio Scioli. Que jogão, hein? Olha lá. A gente vai comentando. Olha, ó, Milton. Ô, Índio, vai nos ajudando aí também, ó, Índio, ó. O Atlético começou bem melhor, né? O Atlético começou bem. Eu acreditava até numa postura bem melhor dos próprios jogadores. O Léo Pereira entrou bem. Logo aí nesse início. Logo aí, né? nesse início. Essa bola foi na trave. A gente acreditava que o Vila poderia ter bastante dificuldade, né, dentro do Antônio Scioli e, no entanto, não foi o que ocorreu ao final dos 90 minutos, né, seu Milton? Faltou a finalização, né? Realmente teve essa aí que bateu na trave, aí chegou atrasado os jogadores, mas a posse de bola, a gente sempre fala, é lógico, a posse de bola, o time que está com maior posse tem mais facilidade de gol. E ultimamente o futebol tem mudado muito isso, né? A posse de bola não significa que você vai ganhar o jogo, não significa que está mais perto da vitória, isso é verdade, mas o time que joga por uma bola, joga no contra-ataque, ele acaba fazendo um gol e segurando. E o Vila teve muito melhor. O Atlético estava bem, mas o Vila foi melhorando dentro da medida do possível, né? Foi lá no lance, inclusive, um golaço do Mateuzinho. Mateuzinho, né? E jogada de jogador de centroavante que antecipa zagueiro, né? Isso é importante, apesar que ele não é centroavante, mas é interessante, né? Que aí o Vila que perdeu um jogador que era o goleador, que é o Creighton, né? O Creighton, como queira. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse assunto aí, hein? Então, daqui a pouco a gente vai falar. E o Vila acabou jogando muito bem, o Arthur jogando bem, o Mateuzinho jogando bem. O Wagner, quando esteve em campo, né, faz a diferença tecnicamente. E a velocidade do lateral direito, o Moacir, também foi muito bem, né? E o Vila sempre teve a oportunidade de fazer mais gols. Então, aí teve o pênalti. No finalzinho do jogo. Claríssimo, não tem nem que se discutir. Né? Olha lá, pegou por trás. É verdade. Né? Poderia até, se quisesse dar o cartão vermelho, poderia ter dado. Poderia ter dado, né? Porque ele era o último entre o goleiro e a bola, né? E o atacante. E a arbitragem a gente não pode reclamar, ótimo, entendeu? Ele deu 6 minutos, entendeu? Eu acreditava assim. Foi boa a arbitragem, né, Índio Velho? Muito boa, excelente arbitragem, entendeu? Um jogo até o Watson dentro dos domínios do Atlético Goianiense. Mas é sempre bom a gente geralmente não comenta sobre a arbitragem. Isso é muito importante, porque eu venho discutindo muito. Muita personalidade do Osimar. Personalidade e outra, apitando dentro da equipe do time que perdeu. De algum cartão, segundo cartão para o Moacir, mas foi falta normal do jogo. Eu não vi que merecia segundo cartão, sinceramente. E a posse de bola de 70%, mas é uma equipe que não tem finalização, faltou, você pode ter até os Eu até disse para alguns amigos meus lá no WhatsApp, faltou o homem-gol. Sinceramente, faltou. Aquilo que se queira ou não queira, o Zé Roberto... Mas independente do homem-gol, a finalização não é o que está acontecendo? Que não está havendo? Não, de maneira nenhuma, né? Então é isso. Portanto, vimos aí os melhores momentos do jogo ontem no estádio Antônio Scioli, em que o Vila Nova venceu a equipe do Atlético pelo placar de 2-0. Aliás, o Atlético não está tendo sorte com o Vila Nova aí, velho. A questão não é sorte. O futebol, se você não jogar e não fizer gol, você não vence. Independente, não existe gol feio, né? Não. Tem que ter o gol. E outra, a gente tem mania que se o gol foi nessa hora... Seu Milton, Ricardo, a torcida compareceu. Ontem foi um dia bastante chuvoso, mas deu entendeu? Quase 4 mil pessoas. A torcida compareceu, a torcida incentivou. Porque choveu o dia todo. Eu fiquei muito feliz que a torcida não vaiou o Mateuzinho. Não. Eu fiquei muito feliz por isso, porque é uma torcida que respeita, entendeu? É uma torcida... É lógico que no meio sempre tem os torcedores que não têm responsabilidade. Agora, o que acontece? A equipe do Atlético precisa... Perdeu o último, até onde precisava perder. Essa é a grande verdade. Não é discurso de perdedor não, viu, Ricardo? Não é discurso de perdedor. O Atlético poderia perder. Então, quer dizer, daqui para frente, a história é outra. Deve ser anunciado um novo técnico, eu acredito. E você pensando bem, isso é muito importante. Pensando bem, nós tínhamos, lá tinha Moacir,
Justamente. Mateuzinho, o Pedro Bambu, o Bambu. Pablo. Então, quer dizer, só jogadores que fizeram história dentro do clube do Atlético. Pablo. Entendeu? A gente tem que ressaltar essas contratações pontuais por parte da equipe do Vila Nova. Os times jogam mais mesmo. Agora eu vou falar para você, mais aqui. Bom dia. Essa galera tá ligando qual telefone? É 986 11 1001. Ok. Bom dia, ótimo domingo. Melhor programa esportivo goiano. Sou vilanovense, Lauro Almeida Leão, Júnior. Assisto todos os domingos. Eu quero saber como está a mamãe do Wilker. Ele está cuidando dela, né? Cuidando. Então, Wilker, aquele abraço para você, e que realmente as coisas melhorem para vocês aí, tá? Vamos agora, então, à entrevista coletiva pós-jogo, depois deste jogo, em que o Atlético perdeu para a equipe do Vila Nova no estádio Antônio Ascioli. Vamos à entrevista. Nós trabalhamos isso, a bola cruzada ela tinha que ser no chão, né? Principalmente no início do jogo nós conseguimos. Tivemos aquela chance que ela pegou na trave, mais uma chance que passou na frente do gol. E o segundo tempo, principalmente o segundo tempo, com 1-0, o Vila se fechou, deu o lado pra gente, né? Congestionou a entrada da área. Nós precisávamos ter um jogo de lado, mas trazer para dentro para ter a finalização. E o cruzamento, quando ele se dava, ele tinha que ser um cruzamento forte na frente do gol, né? Já visto que o Vila tinha tomado alguns gols dessa situação. Mas com o passar do tempo, você vai se enervando dentro da partida, você vai tendo a posse, não consegue entrar, tem espaço pelo lado e você consegue forçar essa situação, né? Não era o ideal, mas mérito do Vila que conseguiu fechar bem por dentro, deu o lado. Tivemos ainda mesmo com vários cruzamentos, algumas bolas que elas caíram ali em entrada de área, caíram e dentro da área para a gente finalizar, mas a gente não conseguiu e acabou sendo derrotado. Ok, beleza. Nós ouvimos aí a entrevista pós-jogo do técnico Eduardo Souza, do Atlético, buscando explicações para a derrota. O que você achou dessa entrevista, Índio Velho? Eu achei que ele foi um pouco infeliz nessa entrevista dele. Falar que a equipe do Vila Nova se fechou, entendeu? É lógico que uma equipe que vem vencendo e outra, o Vila Nova estava jogando fora de casa, entendeu? A necessidade de ele se fechar era muito grande. Só que ele jogou de igual para igual, fora de casa, nos domínios do Atlético e foi pontual, entendeu? Foi pontual aonde fez os gols aonde precisava fazer, entendeu? Houve a queda de rendimento da equipe do Atlético, isso o Adson não falou, mas vai ter que questionar por que houve essa queda de rendimento, entendeu? Num período onde a nossa temperatura ela é 30, 40 graus e ontem numa temperatura legal, agradável, né? Entendeu? Agradável para se jogar um futebol, a equipe perdeu o rendimento, então tem que se haver uma explicação. Agora é lógico, você cobrar de uma equipe que perde é fácil, entendeu? Ninguém cobra de uma equipe que vence. Perdeu jogando bem, venceu jogando mal. Aconteceu com o próprio Atlético, venceu o Goiatuba jogando mal, com as peças que não foram as mesmas que perderam para o Vila Nova. Tem que se ressaltar isso, eu vejo dessa maneira, seu Milton. Ok, Milton Bueno conosco aqui também, em opinião. O Atlético perdeu ontem para o Vila Nova 2-0. Você ouviu aí o técnico Eduardo Souza, é técnico interino, né? Técnico interino, o atleta também está aí atrás, dentro das possibilidades, né? Ele está olhando aquilo que convém mais financeiramente e também dentro daquilo que encaixa na filosofia rubro-negra, principalmente do seu presidente. Qual que é a filosofia rubro-negra do presidente? Tem que sentar toda segunda-feira e ver a programação. E o perfil técnico também, né? E o perfil técnico também, que tem que ser... Porque não adianta, ele já teve testes famosos, né? Testes de jogadores técnicos que não aceitam opiniões, ele decide da maneira que ele acha que está certo. Isso tudo realmente. Agora, hoje, normalmente, o presidente, diretor de futebol, manager, já está sentando com os técnicos e discutindo o que é melhor. Essa é a grande verdade. Faz planejamento de vitória, de derrota, possíveis que pode ganhar, que não ganha. Normalmente é isso aí. Mas o Eduardo foi infeliz na parte que ele falou que o time fechou. Não, eu não concordo. Concordo com o que o Índio falou.
Agora, o que o atleta está fazendo, fez lá quarta-feira e fez ontem, bolas também cruzadas dentro da área, bolas previsíveis, altas. Isso aí vai consagrar os zagueiros, como consagrou o Goiatuba lá, e também aqui o Vila Nova, onde o Donato e o Renato, normalmente tirou todas as bolas, ele mesmo disse na entrevista, tirou todas as bolas mandadas dentro da área. Então, tem que mudar a tática, tem que mudar o sistema, tem que mudar a estratégia. E outra coisa, chutar em gol, né? Parece que os atacantes do Atlético não estão chutando. Bom, tá vindo aí um campeonato brasileiro, tá vindo aí as competições, estão vindo aí as competições nacionais. Esse time do Atlético hoje, as peças ali dentro de campo, tem jogador que o Atlético precisa de contratar? Existem posições carentes, falhas, deficientes no time do Atlético, Milton Bueno? Eu vou dentro da entrevista do Adson depois do jogo. Ele disse que tem que rever, a culpa é dele, olha o que ele falou, é culpa dele e vai ter que rever posições. Né? Ele citou que os atacantes não estão marcando gol, né? Eu esperava muito do Braia, que ele mesmo elogiou ele várias vezes, jogando mal, ele falou que o jogador era bom. Né? E também o delator que não fez nada ainda em relação ao nome que teve, artilheiro que é, e não conseguiu também. Então, ele talvez contrata. Agora, dentro do que você falou, para enfrentar ainda a Copa Brasil na primeira fase, eu acho que o Atlético tem um elenco bom. Agora, tem que mudar. Tem que ter alguma maneira aí que os atacantes jogar mais, superar, pelo menos na parte de vontade de ganhar. Eu não estou vendo o Atlético com isso, então tem que mudar. Índio Velho, nosso convidado aqui hoje no nosso Gazeta Mil Esportes, a sua opinião, as posições mais carentes no Atlético hoje, quais são, para começar aí essa maratona de competições em nível nacional, Índio Velho? Eu vou pontuar a questão do Atlético. Primeiro, o Atlético é um clube de Série A, entendeu? É lógico, o Goiás subiu agora, são 2 representantes na Série A, na elite do futebol brasileiro. Quando você fala em elite do futebol brasileiro, você tem que ter as peças para a elite, para a Série A, entendeu? Eu tive vendo um programa esportivo aí onde o comentarista questionou que o Goiás ele contratou os melhores jogadores da Série B, só que deu certo? Deu porque ele jogava a Série B. Entendeu? Série B é uma coisa, essa é a grande verdade. Então você tem que pontuar a equipe dentro desse aspecto, o aspecto de contratação. O Adson foi muito bem ontem quando ele falou, ele assumiu a responsabilidade, entendeu? Até porque, independente do técnico ser interino, ele vinha numa ascensão boa, ele vinha de 2 vitórias, entendeu? Mas quando chega a derrota, aí você vem junto com a derrota, vem a desculpa, vem a falta, vem o porquê, vem os questionamentos. Então, a necessidade de os jogadores pontuais ali do meio de campo, porque a equipe do Atlético do ano passado, ela era excelente, entendeu? Ela faltava um pouquinho aquela parte de trás onde levava muitos gols. Então, ele organizou uma parte e desorganizou a outra. Mas isso é questão de investimento, a próxima temporada, entendeu? Sempre há essas faltas mesmo. Mas o Atlético ainda, volto a dizer, conforme o senhor Milton falou, para uma Copa do Brasil, para o começo, está pronto. Para o começo. Não significa que é essa equipe que vai terminar a Copa do Brasil, ou não sei até que fase nós iremos chegar na Copa do Brasil, mas com essa equipe não vai longe. Entendeu? Essa é a grande verdade. O laboratório do estadual, eu sempre falo que é para se você poder acreditar, melhorar a equipe para o campeonato nacional, o campeonato de Série A, que é o Atlético. Então é isso, agora temos 3 competições, Copa do Brasil, Sul-Americana e a Série A, né? Que é o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Estadual, o Atlético, ele está aí atrás de 2 ou 3 equipes, eu acredito, entendeu? Tô falando, porque eu comento futebol no momento, entendeu? Agora é lógico, não é porque uma equipe de Série A que tem que ser campeão do Campeonato Estadual de maneira alguma. Ok, beleza, em opinião, Índio Velho conosco aqui como convidado no nosso Gazeta Mil Esportes. Vamos agora mostrar a galera do Atlético. Meu Atlético, meu estandarte, modéstia à parte, tem a força quente de um dragão. Meu Atlético tem a mania de dar alegria pro meu coração. Meu rubro-negro, eu chego e vejo você cumprindo meu desejo de vencer, vencer, vencer. Dá gosto ver
Ô, Índio Velho, esse quadro é bastante esperado. Você conhece alguém ali que apareceu nas fotos? O nosso presidente, né? Eu acho que não tem como não conhecer, né? Então ele sempre tira aquele tempinho para atender o pedido dos torcedores. Isso é muito bom. O Adson, ele, independente de... ele vive 24 horas. As pessoas, elas sempre questionam que o Adson é isso, o Adson é aquilo. Só que o Adson é tudo isso que eles questionam, mas você pegar um clube aonde se encontrava a equipe do Atlético. 2004. Aonde o estádio já estava degradado. Já eles iriam fazer um shopping lá, entendeu? Então, quando você pega um clube nesse patamar e você chega hoje... falido, né, o Atlético, né? Praticamente. É lógico que a gente não pode desmerecer um Valdivino de Oliveira, tanto é que ele voltou, um Jovair Arantes, entendeu? Um próprio Sampaio. A gente não pode desmerecer esses nomes dentro do Atlético. Porque eu vivo o Atlético, eu sei o que é o Atlético, eu sei como que funciona o Atlético. Então é fácil você estar na arquibancada e você ir lá e xingar e gritar. Agora você tá lá, você saber como é que funciona os bastidores, o que foi feito para que se chegasse até ali, eu acho que a melhor palavra está aqui do meu lado, o seu Milton Bueno de Farias, eu acho que não tem como você questionar. Um dos motivos é esse. É verdade, eu estudei o de 63 no Atlético como conselheiro em patrimonial. É muita coisa. Com 16 anos eu já era. E fora o tempo que eu joguei, né? De 60 até 66, 67. Jogou em qual posição, Milton? Eu era meia. Meia? Canhoto, batia falta, lançamento. Me chamava que era parecido com o Gerson Rivelino. Você... batia bem. Mas na o bola. tempo passa, né, Ricardo? O tempo passa hoje e eu hoje... só vivo do passado. Não, e ele é humilde, né? Eu lembro muito o Gerson Rivelino. Que humildade do Rio tem. Brincadeira. É porque tinha muitos na época, né? Ainda ficou Ademir da Era uma seleção que levou 8 camisa 10, né, seu Milton? Tanto é que teve que achar a posição para todo mundo. Muito humilde o Milton Bueno. Daqui a pouquinho, um minutinho, a gente volta. Eu não ouviu, não. Daqui a um minutinho. A gente está de volta aqui. Visitar Porangatu, hospede-se no Wembley Park Hotel. Apartamentos confortáveis, amplos, climatizados, com frigobar, TV e Wi-Fi. Com maravilhoso café da manhã. Oferecemos área de lazer, com salão de jogos, local perfeito para sua hospedagem. E tem mais. Gastronomia variada, bebidas geladas e quentes. O Wembley Park Hotel. A sua casa, fora de casa. Volta às aulas Bazar Professor Alcides. Tá tudo barato mesmo e em 4 vezes sem juros. Mochila Personagens 259,80. Caderno 15 matérias 16,90. 20 matérias 20,60. Lápis de cor Léo e Léo 4,50. Borracha a partir de 20 centavos. Apontador Léo e Léo 99 centavos. Volta às aulas Bazar Professor Alcides. Vila Brasília, Centro, Garavelo e Cidade Livre. A violência contra as mulheres ocorre de muitas formas. Ele controla todo o meu dinheiro. A pensão tá atrasada. Ele quebrou meu celular. Eu disse não, mas ele não parou. Ele não deixa eu usar a pílula. Ninguém vai acreditar. Ele é da família. Ele reclama da minha roupa. Tudo que eu faço tá errado pra ele. Ele tá inventando pra todo mundo que eu traí ele. Não. Ele não deixa eu falar com mais ninguém. Se eu largar ele me xinga de tudo quanto é nome. Tapa, pontapé, soco. Ele bebe, desconta tudo. Não. Ele me bateu no meio da rua. Ninguém me ajudou. Não se cale. Diga não à violência contra a mulher. Denuncie. Ligue 180. Uma campanha da TV Gazeta.
Ok, voltamos aqui com o nosso terceiro bloco no Gazeta Mil Esportes. Hoje como convidado o Índio Velho. Tivemos no primeiro bloco como convidado o Júnior Boi Companhia do Cerrado, que foi o campeão goiano da terceira divisão, uma equipe nova que está surgindo aí no futebol goiano, né? E nesses dois últimos blocos, vamos ter como convidado o Índio Velho aqui batendo um papo comigo e com o Milton Bueno. E o terceiro bloco vai ser dedicado ao Vila Nova. Vila Nova que ontem bateu a equipe do Atlético pelo placar de 2-0. O Vila Nova agora, Milton Bueno, no grupo B, lidera o grupo B com 16 pontos. Em segundo vem o Atlético com 15 pontos. Em terceiro, o Craque com 10 pontos. Em quarto, a Aparecidense com 8 pontos. Em quinto, o Iporá com os mesmos 8 pontos. E na sexta e última posição está o Goiatuba. E aí, tá equilibrado esse grupo B, grande Milton? Aliás, todos os times, nós temos aí 12 times, 3 já está classificado. 3. Quais são eles? O Atlético, o Vila Nova e o Anápolis. São os 3 classificados. Uhum. Aí depois nós temos aí disputando aí, né, as 9. Então são 4, hein? Goiás, Anápolis, Vila e Atlético. E o Vila agora, porque não te dá o Vila, 4. Então ficou 8. E sabe dos 8, tirando o Craque, que tá melhor, os outros 7, hein? Grêmio Anápolis, a Jataiense, o Goianésia, o Morrinhos, né? Aí disputando. Do grupo A. Disputando aí, quem não faz nada, fica em quinto, né? Que não tem nada. O quinto é o nem cai e nem sobe. E o sexto lugar, quem vai ser rebaixado? Cai. No outro grupo, nós temos aí, por incrível que pareça, a Aparecidense começou bem, está entre eles, a Aparecidense, Iporá e Goiatuba. Também disputando aí o quinto e o sexto lugar. Né? Então, nós temos aí mais essa rodada de hoje, que pode aí haver uma mudança, já algum outro grupo pode classificar aí, né? Mas eu acredito que se o Craque ganhar, pode ser um dos classificados também. Mas aí os outros vai depender de resultados e vai continuar ainda na penúltima e na última rodada para ver como fica. Está equilibrado o Índio Velho, esse campeonato goiano, tanto no grupo A ou no grupo B? Esse ano está bastante equilibrado, né? Tirando o Goiatuba aí, que para mim é uma equipe que não vai conseguir chegar, eu acredito muito, até pelo que eu tenho visto. Mas a equipe do Atlético, o Vila, para mim a grande surpresa, mais uma vez, a Anápolis, né? Tá muito bem, entendeu? A gente sempre porque a gente comenta futebol dentro daquilo que a gente vê. As equipes do interior, elas nos surpreendem. E começou mal, né? Porque a gente cria uma expectativa. A gente cria uma expectativa dentro daquilo que a gente vê. E a gente comenta o futebol dentro das 4 linhas. O futebol extracampo não nos cabe a gente estar questionando. Mas é isso, eu vejo sim que vamos ter aí bastante surpresa. Para mim, a surpresa negativa vem por parte da equipe da Aparecidense, que eu acreditava que ela chegava com mais vontade nesse campeonato estadual, né? Vai fazer parte aí da Série C. Entendeu? Vem muito bem, os investidores estão apostando na equipe. 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Justamente, é uma expectativa totalmente negativa dentro daquilo que eu desenhei para a equipe da Aparecidense. Agora o Atlético, como Série A, tem, né, a oportunidade de vir saber os reais motivos que não esteve na final do ano passado, e é isso, precisa dar uma resposta para o torcedor, até mesmo para a imprensa, porque que não traz o técnico, precisa tanto a equipe do Atlético quanto a equipe do Goiás. Eu vejo dessa maneira. Olha, você está vendo aqui essas camisas aqui na nossa bancada, né? Você pode ganhar uma dessas camisas no primeiro domingo de cada mês, né, meu? Primeiro domingo. Primeiro domingo de cada mês. Você liga no 98611-1001. 98611-1001 e manda o seu recado em WhatsApp. Esse telefone é do Milton Bueno, viu? 98611-1001 e fala o seu nome, fala o seu time e fala de onde você está mandando esse seu recado. Mais uma vez aqui, o que tem de gente reclamando e cobrando o seu Milton Bueno. Cadê a camisa do Vila Nova?
E muitos não estão acreditando naquela conversa só não. Então quer dizer que a camisa Mas do Vila ganha. Nova esgotou. Esgotou, mas tem para dar. Esgotou, mas se ligar e falar que é torcedor do Vila Nova, Vai com ganhar. certeza vai ter a camisa. Aqui, ó, Vilmar, Noronha, morador de Goiânia, torcedor do Vila Nova. Aí, ó. Quero aqui participar do sorteio. Já está participando e agradeço muito a atenção e um programa ótimo esse da equipe Bioesporte. Parabéns aí da Gazeta. Ok, beleza, obrigado. Mais Vamos, então. alguma. Da Lenice também, com o Júnior Filho Lenice. e o Lucas, que jogou no Vila Nova também, lá no Itaipu, passou aqui agora, que está assistindo todo mundo lá, todos os domingos assiste. E o Marcelo Nunes, ex-jogador do Atlético, o Eduardo, filho dele, o pai dele, tudo jogou no Atlético, tá também com a gente lá. E o Paulo Batista Xavier também, lá do Atlético Goianiense. Eles vão em todos os jogos, aonde o Atlético for, ele vai. É de avião, é de a pé, é de carro. Então, um abraço a todos vocês. Ok, vamos então ao Paulo Santana, trazendo aí matéria do Vila Nova nesse nosso terceiro bloco, Paulo. Agora vamos falar e passar as informações do Vila Nova. Com um jogador a menos em boa parte do segundo tempo, o Vila venceu a Aparecidense na noite dessa última quarta-feira, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, pelo placar de 2-0. Os gols do Tigrão foram marcados por Rafael Donato aos 13 minutos e por Rubens aos 37 minutos de pênalti. Ambos os gols saíram na segunda etapa, este último sendo marcado após a expulsão de Vitor Andrade. O primeiro tempo do jogo foi bastante morno. Ambas as equipes estudaram muito, e as chances criadas não levaram tanto perigo ao gol. A melhor chance da partida foi da Aparecidense, com Robert, aos 32 minutos da primeira etapa, que saiu cara a cara com Jorge, arriscou a finalização e o goleiro do Tigre fez uma defesa espetacular. Tal lance foi o grande destaque na etapa inicial que acabou zerada. No segundo tempo, o Vila Nova voltou melhor e abriu o placar logo aos 13 minutos com Rafael Donato, que aproveitou a sobra dentro da grande área e mandou para o fundo das redes, na cobrança de escanteio de Mateuzinho. O Tigre ampliou o placar aos 37 minutos da segunda etapa, numa penalidade máxima cobrada por Rubens, após o mesmo ser derrubado na grande área por Pizzi. Com o segundo gol, o jogo se encaminhou para o final com a vitória colorada. Final de jogo, Vila Nova 2, Aparecidense 0. Com a vitória, o Vila permanece na segunda colocação do grupo e na cola do líder Atlético Goianiense, com quem faz o clássico neste sábado às 4h30 da tarde, horário de Brasília, no estádio Antônio Ascioli. Já a Aparecidense, quarto colocada com 8 pontos, visita o Craque, no Gervásio da Fonseca, em Catalão, neste domingo às 4 horas da tarde, horário de Brasília. O meio-campista Arthur Rezende, que vem sendo o grande destaque do Vila Nova nessa temporada, comentou sobre essa vitória sobre a Aparecidense por 2-0. Vamos ouvir agora as palavras do meio-campista do Vila Nova, Arthur Rezende. Vencer é sempre importante, né? Sempre dá mais moral, né? Mais confiança para a equipe. E a gente vencendo da forma que foi o último jogo dentro da nossa casa, diante da nossa torcida, sem dúvidas foi muito importante, né? Para a gente chegar para esse clássico confiantes, né? Sabendo da nossa capacidade e sabendo também que vai ser um jogo difícil, mas que a gente sabe da nossa capacidade para a gente poder estar buscando um bom resultado aí fora de casa e quem sabe a gente conquistar mais 3 pontos. Gradativamente a gente vai melhorando, tanto fisicamente quanto tecnicamente. Acredito que estou sim em um bom nível, mas posso melhorar, sei que posso melhorar, vou continuar evoluindo, tanto fisicamente quanto tecnicamente, né? E sem dúvidas é muito importante, o clássico, né? Sempre é importante, né? São 3 pontos, iguais aos outros jogos, mas é um jogo à parte, né? Um campeonato à parte, igual todo mundo fala. Então a gente tem que entrar em campo sabendo dessa responsabilidade, um jogo que nos dá uma moral, que nos dá uma confiança maior ainda, né? Pra gente continuar tendo uma sequência boa aí no campeonato, pra gente buscar grandes resultados aí. E pensando na disputa do clássico, o técnico do Vila, Igor Magalhães, deu uma entrevista coletiva e comentou as perspectivas que tem do clube para enfrentar o Atlético Goianiense pela segunda vez na competição. Vamos ouvir agora as palavras do treinador do Vila Nova, Igor Magalhães. Enfim, o adversário, né? O adversário é muito forte, tem muita qualidade, jogando os seus domínios, tem muita força, né? Nós entendemos que
Nós vamos duelar contra um dos favoritos da competição. E nisso nós vamos ter que estar no nosso limite, né? O adversário tem as suas qualidades, as qualidades que a gente já identificou. Agora, tomara a Deus que a gente consiga ser feliz, principalmente naquilo que a gente tem como estratégia, naquilo que a gente tenta planejar para que a gente possa executar. Né? O Atlético vai vir com tudo, apoio da torcida, né? Mas sabemos que quando chega num clássico as coisas têm tudo para normalizar em termos de igualdade, né? Mesmo o Atlético jogando em casa, a gente tem a nossa qualidade de jogo, tem as nossas ideias e tomara a Deus que a gente consiga ser feliz, né, na execução. Vai ser um grande duelo, né? No primeiro jogo aqui no Oba já foi um grande duelo, né, com muita qualidade de jogo, né? Então tem tudo para se repetir novamente e quem conseguir errar menos, quem tiver mais concentrado, né, quem tiver mais atento aos detalhes, vai ficar muito próximo da situação de ganhar o jogo. Tem alguns detalhes, né, principalmente para a gente, que nos chama muita atenção, é a verticalidade do adversário, né? O centroavante que puxa muita linha defensiva para trás, né, o lado direito muito forte, apesar que o Dudu está com um probleminha aí, né, principalmente nessa véspera de clássico, mas a gente fica muito atento, até se o Luan Salles também entrar, né, mas a gente está muito atento e esperamos que estejamos muito felizes no dia para conseguir fazer um grande jogo. A gente tenta trazer muito equilíbrio, principalmente o equilíbrio mental, o nível de concentração dentro do jogo, para que a gente saiba se comportar nos momentos cruciais do jogo, né? É natural quando você confronta com um duelo como esse, com um adversário fortíssimo, você tem alguns momentos que o adversário tem força dentro do jogo. E é nesse momento que a gente principalmente entende que a nossa equipe tem que ter um comportamento muito intenso, um comportamento com muita atenção nos detalhes, principalmente bola parada, né? Eles melhoraram muito a questão da bola parada, né? Tem atletas aí importantes que atacam bem os espaços, né? Então a gente tem que estar muito atento, né? E as questões técnicas dentro do jogo, da confiança, né? Então a gente, principalmente esse jogo passado, mesmo com um atleta a menos, mesmo com a dificuldade que o adversário impôs na sua qualidade de jogo, a gente suportou bem, né? A gente tinha a nossa estratégia bem pré-estabelecida, mesmo com jogadores... Ainda nessa semana, o Vila Nova teve uma perca inesperada de um grande atleta do seu elenco. Logo após o Vila Nova prorrogar o contrato de Cleiton até junho de 2024, o Clube Colorado anunciou o empréstimo do atleta ao Curitiba. A princípio, a negociação é até o fim de 2022. Contudo, o Coxa passa a ter prioridade na opção de compra do atacante de 23 anos. Além disso, o Vila Nova recebe um valor não divulgado pela negociação por empréstimo de Cleiton ao Curitiba. Ainda assim, o valor estipulado caso o Curitiba queira adquirir o atacante Cleiton junto ao Vila Nova em definitivo também não foi divulgado. Atualmente, Cleiton é um dos artilheiros do Vila Nova no Goianão. O atacante marcou 3 gols, o mesmo número de gols que Rubens, reserva imediato do atacante. Por último, Cleiton viajou para Curitiba nesta última quinta-feira. Além disso, o atacante já passou por exames médicos e assinou contrato com o novo clube. Dessa forma, Igor Magalhães deverá optar por Rubens no comando de ataque do Colorado, no clássico diante do Atlético Goianiense. A partida aconteceu neste sábado, às 4h30 da tarde, horário de Brasília, no estádio Antônio Ascioli. E vocês vão ver aqui os melhores momentos e a análise junto com nossos comentaristas. Voltamos agora ao vivo nos estúdios da Gazeta Mil Esportes. Ok, beleza, valeu, ótima matéria aí, um resumão do Vila Nova no jogo que aconteceu no meio de semana. O nosso programa ele é tão dinâmico porque a gente vai posicionando o nosso telespectador com relação à semana. Isso mesmo, a gente trouxe aí a partida do Vila Nova, em que venceu a equipe da Aparecidense por 2-0 no Onésio Brasileiro Alvarenga. Você já viu também no segundo bloco, no bloco do Atlético, a vitória do Vila Nova em cima do Atlético ontem. É o dinamismo do nosso programa, né? A gente posiciona o nosso telespectador, Milton Bueno, com relação a toda a semana. E um detalhe interessante dessa matéria aí do Paulo,
é justamente com relação ao centroavante Cleiton. Eu achei estranha essa negociação. Renova-se o contrato do jogador até 2024, aí pega um jogador que é de uma posição carente no futebol brasileiro, que é o ataque, que é como centroavante, e empresta o jogador para o Coritiba. A galera não gostou disso, não. Você achou que foi acertada? Tá certo que o Vila ganhou um dinheirinho com essa parada aí, né? O que aconteceu foi o seguinte, já estava sendo negociado, só que o Vila deveria ter sido, a termos de torcida, ele deveria estar falando, nós estamos renovando, nós estamos emprestando o Creighton para o Coritiba na seguinte condição. Se não quisesse citar valor, mas como alguém parece que descobriu que é 300 mil, e o Vila é aquele time que precisa qualquer quantia para poder ajudar. Né? E a gente sabe disso. E ele não está negando, olha, quantos jogador novo que ele já soltou aí, por um determinado valor, que valeria muito mais, como é o caso do crédito do termo de empréstimo, só que ele não foi... Ele devia ter falado para a torcida o seguinte, ó, nós vamos emprestar o crédito, mas primeiro só vou aceitar se ele renovar até 2024, e aí eu empresto ele, porque aí eu tenho parte, no caso, se eles quererem. Né? Então ele é dono do passe dele até 2024. Então estão pagando uma multa, só que ele anunciou que... não anunciou isso antes, anunciou depois. Anunciou depois da Aí negociação. a torcida foi e pegou no pé. Agora está justificado depois disso tudo, porque precisa do dinheiro. E a oportunidade é boa. Apesar que ele tem um reserva, que vai ser, para mim, eu vou dizer isso aqui agora, ele é melhor do que o Creighton. E tecnicamente, hoje ele mostrou isso. No outro jogo que ele entrou, ele fez Muito um golaço. Então é muito bom atacante. E os números dele é melhor do que o Creighton. A gente vê esse detalhe também. Então, eu acho que com essa que ele está, apesar que estava bem, né? Mas ele tem um ano para trás que não teve tão bem, ele teve altos e baixos. Então, eu acho que é importante. Milton Bueno e Índio Velho, é o seguinte, essa negociação do Cleiton. O jogador, ele quer sair. O jogador tem a vontade de entrar e disputar um campeonato brasileiro da Série A, por uma equipe que está na Série A. Se ele não vai, gente, ele não ia jogar rigorosamente nada. Ele ia ficar insatisfeito. Ia ficar insatisfeito. E jogador insatisfeito no elenco é uma das piores coisas que tem para a comissão técnica, para a torcida. O grupo todo. Prejudica todo mundo. O que você achou dessa negociação? Velho. Independente da ocasião, o Vila fez um investimento. Né? O Vila jamais ele deixaria o jogador ir, até porque é uma posição onde o Vila Nova precisa, né? Tava com um problema, agora resolveu. Eu acredito, até eu vou nas suas palavras, seu Milton, porque eu tenho comigo que o Rubens ele é bem melhor. É lógico que quem vinha jogando era o Cleiton. Então, se o Cleiton vem jogando, ele vinha fazendo boas partidas. É um dos motivos que o levaram para uma equipe de Série A. Esse é um dos motivos. Agora, é lógico, a diretoria do Vila precisava vir a público e para que o torcedor não tivesse essa cobrança. Porque tem torcedor do Vila que só vê o Vila pela TV. Não são aqueles das redes sociais, aqueles que procuram saber o que está acontecendo, por quê, questionar. Essa é a grande verdade. Agora, é lógico, o Vila precisa de um investimento financeiro. Houve essa negociação, não falo de valores, até porque não me vem ao caso, mas eu acredito que o Vila fez um bom negócio. Precisava dessa negociação, até porque o Vila vai participar de uma Série B bastante competitiva. E ele pode ir no mercado agora até fazer emprestar um jogador, como foi o caso do Cleiton, para o Coritiba. Mas eu vejo sim que o Vila com o Rubens ainda ele não está pronto porque ele não tem tido tempo de jogo. Mas a hora que ele começar a jogar, eu acredito sim, é um excelente jogador. Se ele tiver uma sequência boa, entendeu? E o Vila precisa, o Igor Magalhães, para mim, eu quero parabenizar ele de antemão. Eu vejo que ele tem feito um trabalho bastante agradável para a equipe, para o próprio torcedor, porque o Vila tem eu sempre falo, a maior torcida do estado de Goiás, para mim, é a torcida do Vila Nova. As pessoas querem discutir, falei, então me mostra. Números é diferente. A equipe do Atlético, os torcedores, cresceu de uns 5 anos para cá e cresceu de uma maneira bastante positiva. Somente família, né? Não, muito bom. É uma torcida de família, onde você tem o prazer de você levar a tua esposa, os teus filhos, seu pai, sua mãe, no estádio. Isso, você tem que ter isso, entendeu? Então eu acredito sim que a diretoria do Vila Nova fez um bom negócio.
Essa é a grande verdade. Ô, Ricardo, vamos nos torcedores aqui? Vamos. Eles ligaram no 98611-1001 e estão concorrendo a uma camisa do seu clube de coração. Bom dia, meus amigos do esporte. Meu nome é Sérgio, sou torcedor do Dragão e gostaria de participar do sorteio. Já está participando. Moro no setor Antônio Barbosa, próximo ao Itatiaia. Abraço a todos. Um abraço também, que está passando aqui, os encrencas do Vila Nova, o grupo do encrenca. É Teófilo, é Marcos Martinez, é Geso, ex-presidente, é o Rivelino, né? É o Teófilo, colecionador. Então, um abraço a todos vocês aí do Vila Nova. Tá legal. Vamos agora a uma matéria do Paulo Santana, né? Bastidores do jogo de ontem, Vila Nova Atlético, né? A gente tem que falar Atlético 0, Vila Nova 2. Paulo Santana. Beleza, velho? E aí, beleza? Bora, rapaziada, vamos lá, concentração, hein? Bora, jogar. Tá a bola no chão e jogar, no campo dos caras. Vamos lá. Aí, rapaziada, quando tá todo mundo assim, não tem jeito não. Hoje é nóis, hein? Não tem jeito não. Vamos lá, energia lá em cima. Vamos lá. Tá lindo, hein? Vamos ver se bora. Vamos ver. Cada centímetro do campo é nosso. O estádio pode ser deles, o campo não. O campo é de quem se impõe. E a gente que vai se impor. Vamos, rapaziada. Bora. Concentração lá em cima, bom demais. Jogo bom demais de jogar. Recuperar a sua liderança. Nos tirar. Deixar que a gente recuperar o que é nosso. Oportunidade da gente retomar a liderança, velho. É isso aí. Vambora. Estamos no caminho certo. Nós vamos colocar aqui o Vila Nova num patamar onde ninguém nunca esperou. Uma coisa eu tenho certeza, que no final do jogo todas essas pessoas aqui, ó, vai estar aqui junto. Então a escolha que vai fazer lá somos nós. Vamos firme. Nós viemos aqui para vencer. E no final do jogo a gente vai estar aqui, ó, tudo junto comemorando. Construímos a vitória. Nós estamos construindo junto lá dentro. Então nós já sabemos o caminho, certo? Não tem como desviar, rapaziada. Vai botar a bola no chão, nós vamos jogar, certo? Outra coisa, lá dentro vai ser o caos. Na hora do caos, nível de concentração alto, mentalidade vencedora. No detalhe, nós vamos ganhar o jogo. Prepara pra ele. Avalia a vitória e a força do coletivo. Todo mundo junto, abraçado assim, quem tá lá fora e quem tá dentro. E nós vamos ganhar o jogo aqui. Vamos fazer a história. Tem mais de 10 anos que não ganham aqui o Vila Nova. Hoje acabou, nós vamos ganhar, pô.
Matheus falar uma coisa hoje. Esse grupo vai levar o Vila a lugares altos. É isso aí. E é só o começo. Mantenhamos a nossa fé, a nossa humildade e a nossa unidade. Acima de tudo. Fé, humildade e unidade. Que Deus nos abençoe. A gente enche o saco pra isso aí, ó. Pra vocês comemorarem no final. E o mérito total de vocês, pelo que vocês estão construindo. Como o presidente falou, 3 pontos só. Tá um pouco distante, tá? Temos chance? Claro, temos. Podemos conquistar? Sim. Temos que trabalhar mais? Sim. E assim nós vamos conquistando. Certo, rapaziada? Parabéns, tá? Bora. Vai na nossa cidade, Celso. Vai, Jadá. Forte, forte. 1, 2, 3, viva! Que matéria maravilhosa essa dos bastidores do Vila Nova, né? Eu falo para você que deve ter torcedor do Vila Nova louquinho, que com certeza vai ligar para você, Milton Bueno, pedindo essa matéria. São os bastidores antes da equipe entrar em campo. O que o técnico fala, o que o presidente fala, o que os jogadores falam. É impressionante, eu fiquei encantado com essa matéria. E ainda com a bola rolando. E depois, nos bastidores, depois da vitória, lá nos vestiários. É uma coisa que o torcedor não tem nem conhecimento de como que é um time de futebol nos vestiários. A preparação, o antes do jogo, o pós-jogo dos jogadores, do técnico, da comissão técnica e do presidente. Parabéns, viu, meu? Inclusive aqui, ó. Vila, te amo, que matéria. Elvis Anon da Silva, né? Jairon também, lá do Fortaleza. Um abraço aí, que coisa boa, né? Vila também. Então, é torcedor do Vila. E o Lauro aqui, parabenizando, que foi de arrepiar. Foi emocionante, maravilhosa incrível, matéria. Muito bom. Deixa eu chamar aqui os torcedores do Vila Nova para a gente encerrar esse bloco do Vila Nova. Salve o Vila Nova, tricampeão. Salve o Vila Nova, orgulho da nossa região. Salve o Vila Nova, tricampeão. Salve o Vila Nova, orgulho da nossa região. O Vila Nova não pode parar. Bacana demais também esse quadro. Olha, se você quer ver você no quadro Torcedores do seu time, mande a sua foto com a camisa do seu time no 98611-1001. E vai participar ganhando ainda. Exatamente. Olha, estou mandando a foto, a gente vai arquivar a sua foto e nós vamos colocar no quadro do torcedor do seu time. 98611-1001. Índio Velho, meu amigo, que legal tê-lo aqui no nosso programa, participando com a gente aqui no nosso Gazeta Mil Esportes. Obrigado pela sua presença, você deu muito brilho pra gente aqui hoje. Obrigado, o seu Milton. Para mim é o maior prazer estar aqui, né, fazer parte aí desse trabalho, dessa área esportiva, que é uma paixão, né, nacional, onde a gente se dedica todo o tempo, todo o máximo que a gente tem para falar do futebol, né, para questionar, para cobrar. E é isso, né? Eu quero desejar aí um ótimo domingo para vocês, para cada um que estiveram com a gente, né? Quero mandar um abraço especial para Anápolis, né? Que está em festa, né? E nós temos uma audiência grande lá. As grandes equipes de Anápolis. Lá em Anápolis, o seu Milton, é o doutor Samuel Jamus. Ele é otorrinolaringologista, médico da clínica Jamus, lá de Anápolis. Ele que é um grande apreciador do futebol. E ele, juntamente com o Ailton, que é o assessor dele lá, um grande abraço ao pessoal do Clube do Samba, o Xandão. Obrigado aí pelas suas palavras aí, meu irmão. E é isso, tamo junto. Precisar, pode contar com a gente. E é isso. E parabenizar a equipe do Vila Nova. Eu
de antemão eu quero parabenizar, agradecer a torcida, as pessoas, o carinho que eles têm, entendeu? E é isso, eu só tenho a agradecer. Um ótimo domingo para cada um de vocês. Ok, obrigado aí a presença então do Índio Velho conosco em opinião aqui no nosso Gazeta 1000 Esportes. Daqui a um minutinho a gente vem com o nosso último bloco e com as informações do futebol goiano. Tem hoje Flamengo e Atlético Mineiro lá em Cuiabá, hein? Eu sou torcedor do Galo. Curioso, o Galo né? vai ganhar. Curioso, Daqui né, a pouquinho. Quer deixar as suas transferências por Pix ainda mais seguras? Quando for fazer o cadastro das suas chaves, escolha a opção Chave Aleatória. Ela é um conjunto de números, letras e símbolos gerados pelo Banco Central. Assim, você não precisa fornecer os seus dados em uma operação. E lembre-se, o cadastro só pode ser feito no site ou aplicativo oficial do seu banco. Siga essas dicas e proteja-se. Prevenção e Segurança, uma campanha da TV Gazeta. As notícias do esporte da nossa região. O que acontece antes e depois das partidas. Os treinos, os bastidores dos clubes. Tudo comandado pelo experiente Milton Bueno. 1000 Esportes. Todo domingo às 10 da manhã, aqui na Gazeta, a TV da nossa terra. Volta às aulas Bazar Professor Alcides. Tá tudo barato mesmo e em 4 vezes sem juros. Mochila Personagens 259,80. Caderno 15 matérias 16,90. 20 matérias 20,60. Lápis de cor Léo e Léo 4,50. Borracha a partir de 20 centavos. Apontador Léo e Léo 99 centavos. Volta às aulas Bazar Professor Alcides. Vila Brasília, Centro, Garavelo e Cidade Livre. Vamos fazer uma reflexão. Qual é a rádio que você mais gosta? Terra. Qual a FM que tem os locutores que você gosta de ouvir? Terra FM. As melhores promoções, os grandes prêmios, as músicas que você adora. Bebi minha bicicleta, bebi minha TV. Eu nem mirei quando acertei sua boca. Tiro certo, quem sabe um mês. Espero mais um dia. As informações que você precisa. Tudo isso você encontra onde? Na Terra FM. Foi mais uma noite aí na conta da loucura. A briga foi feia, teve dedo na cara. Se você conhece nossa terra e nossa gente, você sabe. A resposta é Terra FM. E para encerrar, por que uma rádio consegue ficar na liderança há décadas? Qual emissora tem credibilidade, imparcialidade, alegria e, acima de tudo, a sua amizade, confiança e audiência? Terra FM. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Não pode implorar, não vai entrar. Beber pra esquecer, só lembrar de nós. Vai dando play nos áudios pra ouvir. Refletiu? Terra. Qual é a rádio que você ouve mesmo? Olá, meus amigos, e voltamos agora no nosso quarto e último bloco do Gazeta 1000 Esportes. Agora comigo e com Milton Bueno. Olha, você pode concorrer, você pode participar. Mande a sua foto com a camisa do seu time, que a gente vai colocar aqui a sua foto no nosso quadro de torcedores. E você também vai estar concorrendo a uma camisa do seu time de coração. Você vai ligar no 98611-1001. Olha lá o telefone, ó. 98611-1001. Um abraço, Jairon. Ô, Lá Jairon. do bairro Floresta. Está concorrendo à camisa do Vila. Tá legal. No quadro do Vila Nova ali apareceram vários torcedores do Vila. Você conheceu alguém ali? Conheci o Teófilo, né, colecionador de camisa. Tem um dos maiores colecionadores do Brasil. Mesmo? É, uma quantidade enorme. Ele participa de todas as exposições no Brasil todo. Um abraço, que Teófilo. legal. É, o Rivelino, que é o homem do encrenca lá. Ele é fora de céu. Adolfo, lá da gráfica, o Zap, a Doriceia,
Doricélia. Doricélia. É advogada, né? Delegada também, torcedora do Vila, né? O Geso, o Marcos Martinez. Que isso, você lembrou de todo mundo aí? Tem, são 170, eu vou falando aos poucos aí. Os encrencas do Vila? O WhatsApp lá dos encrencas do Vila. Tá certo. É a maior briga, bicho. Vamos falar agora dessa 8ª rodada que se conclui hoje. Nós tivemos ontem Vila Nova 2, Atlético 0. O jogo foi lá no estádio Antônio Ascioli, né? Aliás, o correto de se dizer é Atlético 0, Vila Nova 2. Hoje vamos ter mais 5 jogos. Eu já quero aí a opinião do Milton Bueno com relação a esses 5 jogos. Primeiro vamos aqui, eu vou deixar Jataiense e Goiás por último, tá legal? Vamos aqui com Goiatuba e Iporá. Meu amigo Milton Bueno, a sua opinião sobre esse jogo? É o jogo dos sobreviventes ou dos mortos. Desculpa a manchete, mas é vivo ou morto, tanto para o Goiatuba como para o Iporá. Né? O Iporá tem 8 aí, né? O Iporá na classificação, deixa eu ver aqui para você como é que está o Iporá. O Iporá que ganhou 2 partidas seguidas, né? 2 partidas. Foi muito bem. E tinha 2 pontos e foi para 8. Exatamente. O Iporá no Campeonato Goiano, ele está no grupo B, na 5ª posição com 8 pontos. Está até melhor. E o Goiatuba está com 5. 5 pontos. Tá o difícil. jogo dos desesperados. Principalmente para o Goiatuba, porque se ele perder, não vejo mais condição. Não. Sinceramente. Aí vai depender de resultado, ele vai ter que ganhar as 2 últimas, e aí é difícil. Que acho que tem Aparecidense e Vila Nova aí ainda, né? Depois do Iporá. Então é difícil. O outro jogo, esse jogo Goiatuba e Iporá, ok, né? Eu jogando Goiatuba e Iporá. Eu vejo Goiatuba com condições de recuperar lá. Ah, tá. Então tá legal então. Porque é em casa, né? Joga em casa, né? O outro jogo que nós vamos comentar aqui é Anápolis e Morrinhos, às 4 horas da tarde, lá no Jonas Duarte. É outro jogo. Morrinhos aí também. É um jogo decisivo para ele. E o Anápolis está tranquilo, né? Já está classificado. Talvez até nisso, se tirar a ansiedade do Morrinhos que tem que ganhar, aí eu vejo um jogo para empate. Tá. Craque e Aparecidense, outro jogo também. Jogo. O Craque está melhor do que a Aparecidense, mas a Aparecidense vem de 3 derrotas seguidas. Impressionante, né? Time que estava bem, né? Então é a maneira do Aparecidense recuperar lá dentro de Catalão, que é coisa difícil. Né? Então vou ficar aí realmente com a vitória do Craque. Goianésia e Grêmio Anápolis. Ô, Grêmio Anápolis, o campeão goiano está pertinho de ser rebaixado nesse ano de 2022. O Goianésia deu uma recuperada, vai tentar ganhar de qualquer maneira esse jogo. E eu estou vendo que o Grêmio esse ano disputa o rebaixamento. Tá certo. E o outro jogo que a gente comenta aqui agora é Jataiense e Goiás. A sua opinião para essa partida, Milton Bueno? Olha, a gente não sabe qual é o time do Goiás, mas a gente está sabendo que ele vai com um time alternativo. É o time de reserva, mais alguns outros. Ele vai poupando, né? Não, ele vai poupando. Então, eu vejo aí uma vitória da Jataiense. Porque se não for... O quê? É a vitória da Jataiense. Jataiense? Você é de lá, não é? Não, eu não. Sou de Jataí, não. Você está ficando doido? Eu sou Jataí aqui de Goiânia. Cabeção. O Alípio que é, cabeção. Então, pode falar cabeção não, que ele pode processar a gente. Tem esse detalhe agora, né? Tem que respeitar. Um abraço a Alípio Nogueira, Vejo a vitória da Jataiense. Meu grande parceiro, quando éramos repórteres, ele e José Carlos Lopes, que time, hein? na Rádio K do Brasil, muitos anos atrás. A Jataiense que ocupa no grupo A 5ª posição com 6 pontos. Tem 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. O Goiás, que ocupa a 1ª posição com 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Hoje tem um jogo também que chama a atenção de todo o Brasil. Flamengo e Atlético Mineiro e Flamengo, disparada aí as 2 equipes melhores do futebol brasileiro. O jogo vai ser em Cuiabá. Qual que é a decisão? Qual que é o campeonato? É Supercopa? Supercopa. É campeão do brasileiro contra da Libertadores, né? O Sul-Americano. Um negócio assim. Ah, tá. Então, a Copa Brasil e Campeonato Brasileiro. Exatamente. Obrigado aí ao Matheus, que sempre nos orienta. É isso aí. Esses momentos. Produtor é para isso. Então, o que você acha que vai dar nesse jogo? Olha, eu já vou dar minha falou opinião uma coisa aqui. verdade. Eu sou galo. Isso não tenha dúvida. Mas eu vejo realmente os 2 melhores times do Brasil, juntamente com o Palmeiras, são os 3. Mas o Atlético Mineiro, pelo momento do Atlético Mineiro, eu vejo o Atlético Mineiro com condições de ganhar, apesar que o Flamengo está... Aliás, o Flamengo não treinou esse time que vai jogar, né? Não. Treinou, todos os jogos dele foi um time. Tem aquele técnico. Usou 40 jogadores lá, o Paulo Souza, né? Vamos esperar realmente. Eu vejo o Atlético Mineiro favorito.
O Atlético Mineiro, então, é favorito, na sua opinião? Sim, senhor. Na minha também é o Atlético Mineiro. E sem sentimentos. Sem nenhum sentimento, sem nenhuma paixão. Um último assunto aqui, rapidinho aqui, nós Então, temos ali vamos lá. 4 minutinhos. O Milton Bueno, sabe quantos técnicos, só vou falar da Série A, hein? Da Série A, eu não sei o que é que aconteceu de ontem para hoje, mas sabe quantos técnicos da Série A em menos de um mês de bola rolando, né? Porque eu estou contando 20 de janeiro até hoje, né? Praticamente. Nem começou a Série A Nem ainda. começou. 6 técnicos já caíram no futebol brasileiro da Série A. Vamos lá, o Silvinho do Corinthians caiu, o Claudinei Oliveira do Avaí caiu, o Marcelo Cabo do Atlético caiu, o Enderson Moreira do Botafogo caiu, o Jair Ventura do Juventude caiu e o Fábio Carilli do Santos também caiu. O que está acontecendo com o futebol brasileiro? Com menos de um mês... É a cultura do brasileiro em termos técnicos, né? Estão trazendo aí agora só técnicos estrangeiros, que acham que vai resolver, e nem todos os técnicos estrangeiros resolvem. E também, você está numa formação, bicho, do campeonato regionais, e já derrubou 6. É muita gente, bicho. Não pode. Muita gente. E todos técnicos que mais ou menos bons, né? De bons para melhores. Então é lamentável. Eu acho que a cultura nossa não dá tempo ao técnico de fazer um trabalho. E essa avalanche de técnico português aqui no futebol brasileiro? Será que descobriram um técnico português, que o técnico português resolve o problema do futebol brasileiro de 2 anos Então, para morrer pra cá? nosso programa, eu vou dizer uma coisa para você. Eu fiz um levantamento de 30 técnicos estrangeiros que teve aqui no Brasil. Tirando a média do Jesus, que foi 86%, que é uma média espetacular, não tem como, os números não mentem, foi o melhor que teve em tempo todo. As outras médias é igualzinho os técnicos brasileiros. O São Paulo também foi um melhorzinho um pouquinho, né? Mas também foi do Atlético Mineiro, do seu time. Meu time. Mas também o que ele pede de jogador e coisa assim é fácil. Ah, não. Comandar um time com esse tanto de craque é fácil demais, né? Tá doido, velho. Olha aqui, o Luiz Castro, português, pode ir pro Corinthians. Só que o Botafogo, que agora tem dinheiro lá com o Textor, né? Textor. É com X, né? Textor. O Luiz Castro, técnico português, tá balançando entre Botafogo e Corinthians. Vamos embora? Vamos. Gente, olha, obrigado aí pela audiência. Domingo que vem a gente volta aqui com o nosso Gazeta Mil Esportes. Programa hoje foi bom, hein? E domingo que vem vai ser melhor ainda. Tchau, Brasil. Tchau, Goiás. Tchau, você, telespectador.